Bom, pessoal, hoje uma live super especial. Tem uma convidada que mora no meu coração. É lá de Portugal. Temos algumas afinidades, que ela também tem consciência sistêmica lá, como temos consciência sistêmica aqui. Muito interessante, temos muitas sintonias aqui. A Maria Gurjão Henriques, ela é consteladora top lá de Portugal. Ela que organizou e presidiu o Congresso Internacional de Constelação Sistêmica, que foi em outubro do ano passado. É isso, né? Foi outubro, né? Foi outubro. E muito otimista, e espero que ela consiga, mas em Portugal as coisas estão melhores. Em março, lá em Estoril, nós teremos o segundo Congresso Internacional lá em Portugal. E vou falar, tomara que tudo dê certo, porque a Maria também foi convidada para ser, não convidada para ser, participar do nosso Congresso Internacional daqui, mas, devido à Covid, infelizmente, a coisa não vai dar certo. Nós vamos fazer, não dar certo presencial, nós vamos fazer um online, vamos só transformar no Congresso online. Mas temos muitas outras possibilidades e outros eventos no futuro. Você está com eco, Maria? Estou com um bocadinho de eco, estou com dificuldade. Tenta baixar o som do seu celular, para ver se é daí. Se eu baixar o som do meu celular, você ouve-me na mesma? Ouve, não sei qual é a... É que tem duas fontes de aqui. Eu estou passando aqui, e agora você sumiu da minha vista aqui. A Maria sumiu. Peraí. O som está aqui, só a sua imagem. Sim. Só a sua imagem que desapareceu. Já estou. Voltou. Já chegou. Ok. Maria, o tema é em cima de um vídeo maravilhoso que você fez, que é da fragilidade sistêmica que nós estamos vendo com a Covid-19 aqui, né? Mas eu não sei se já entro de sola nesse tema. Existe esse termo lá em Portugal, de sola, entrar de sola. Existe isso? Não, entrar de sola é uma expressão que não se usa muito em Portugal. Não, né? Mas compreende isso, entrar de sola é assim, vai de uma vez, entra de uma vez. Mas eu vou colocar, vou pedir para a Maria se apresentar. Maria, como é que você entrou no mundo sistêmico? Como é que você trouxe esse trabalho? Sou psicóloga de formação e trabalhei 15 anos num banco como diretora de marketing, num banco de marketing financeiros. E dá que tem tudo a ver, não é, com a parte sistémica, mas houve uma determinada altura da minha vida, já há 14 anos atrás, que senti que tinha que dar uma volta enorme, que aquilo que eu fazia, que não me sabia a nada, e resolvi começar a estudar uma série de disciplinas. Aliás, toda a vida sempre me interessei, a parte da astrologia e por aí adiante, e depois então as constelações. E, portanto, o primeiro dia em que eu vi as constelações, simplesmente fiquei apaixonada e disse, eu nasci para fazer isto, e portanto a partir daí nunca mais... É isso, eu sei. Conheço essa sensação. Absolutamente. Mas pronto, portanto, no fundo, estou no mundo das constelações, já lá vão 14 anos, em Portugal não tem a dimensão que tem no Brasil, embora esteja claramente em todas as áreas, e portanto daí senti também a necessidade de fazer o congresso exatamente para que os consteladores se pudessem ver, se pudessem olhar, se pudessem respeitar, se pudessem honrar, que nos pudéssemos todos incluir uns aos outros e tornar as constelações numa abordagem credível, séria, posicionada da forma certa, correta. Portanto, este foi, no fundo, os princípios, uma parte dos princípios do Congresso. A outra parte era abrir a um conjunto de áreas relacionadas com o direito, relacionadas com a educação, relacionadas com a saúde, e pronto. E, portanto, lá o espero, Fernando, em março de 2021, contamos consigo. Mas eu também espero, sinceramente. Acredito que até lá as coisas estejam em ordem. É que o Brasil, pelo jeito, vai ser o último polo da Covid, então tem uma certa restrição do pessoal do Brasil em viajar, mas espero que até maio as coisas estejam em ordem, né? Mas vamos lá, vamos para aquele vídeo maravilhoso que você fez. Você abordou uma série de temas quando você falou das fragilidades sistêmicas, e esse é um tema muito interessante, porque quando surge um novo elemento no sistema, e surgiu um novo elemento com importância absurda,
Isso faz o quê? Revela e muito como o nosso sistema humanidade está extremamente doentio e a maioria das pessoas não tem a mínima noção. Aí quando você tem um campo doentio, é como se fosse um terreno fértil que vai aparecer alguma doença. E agora nós estamos falando, não é só do indivíduo, nem de uma doença familiar, nós estamos falando de uma doença da humanidade. Do coletivo, é uma Da mudança. humanidade, é. E aí você trouxe uma série de temas interessantes, onde essa fragilidade sistêmica do mundo ficou evidente. E aí eu vou passar a bola para você, começar a falar e vamos interagir com isso. Fale, Maria, vamos falar mais sobre isso. O filme está no YouTube, chama-se A Fragilidade Sistémica Mundial, exatamente porque eu senti várias coisas. Senti que, em primeiro, havia uma mensagem espiritual. Nada acontece por acaso e desprovido de sentido. E, portanto, esta mensagem espiritual tinha que ser descodificada. Depois eu via que nos órgãos de comunicação social e mesmo nas redes sociais, tudo o que se falava era de medo. Era de medo, era de mortes, naturalmente, também tem que se falar nisso, nós não podemos fugir da realidade, nós temos que encarar, mas havia uma mensagem que não fazia sentido no processo de individuação onde que nós estamos a passar. Portanto, a humanidade está a passar por um processo de individuação cada vez mais próximo daquilo que é o ser humano se empoderar e ter a capacidade de ganhar consciência sobre si próprio nas suas várias e múltiplas dimensões de vida. E estava-me a fazer muita impressão que tudo aquilo que eram as orientações para o Covid-19 eram orientações quase que a andar para trás naquilo que foi um campo que nós conquistamos. E, de facto, esta parte é interessante, porque, no fundo, eu considero que o que está a acontecer, e acredito profundamente que o que está a acontecer a nível mundial, é uma mudança de paradigma. Nós não voltaremos a ser as mesmas pessoas depois de tudo isto. E nesta mudança de paradigma é como se fosse uma grande oportunidade de entrarmos na era de Aquário. Portanto, há muita coisa que não está dita no filme e no vídeo, que eu posso eventualmente falar hoje sobre isso, porque também eu tive que compactar, não é? Mas de começar por dizer que esta fragilidade sistémica começa quando nós olhamos para as características dos efeitos do próprio corona. E qual é a parte da sociedade, quem são as pessoas que são efetivamente as pessoas de risco deste processo. A primeira coisa que me chamou a atenção eram as pessoas de idade. As pessoas de idade que morrem sozinhas, que morrem isoladas, que nós não podemos visitar, que nós não podemos abraçar, que pelo número de mortes que existem de pessoas de idade são enterrados sem uma cerimónia, sem serem honrados na dimensão que estas pessoas tiveram para a família que existe. Toda a gente existe porque aquelas pessoas existiram, não é? E ainda por cima, chegou a acontecer isso em Itália e em Espanha, em Portugal, de facto, nós passámos por isto tudo, ficámos confinados muito cedo e, portanto, passámos por isto tudo de uma forma diferente dos outros países. Agora já estamos a desconfinar, como se diz. Mas a verdade é que, voltando às pessoas de idade, algumas delas eram enterradas sem uma cerimónia espiritual, sem uma ligação àquilo que é as crenças da própria pessoa, com enterros com uma e duas pessoas quando havia alguém da família. Aqui no Brasil, isto é tremendo. E eu fiquei, de facto, alguns dias a refletir sobre isso e a pensar o que é que isto quer dizer. Do ponto de vista sistémico, nós sabemos a importância da inclusão, a importância da ordem, a importância do equilíbrio entre dar e receber. O que é que se está a passar no mundo? E, de facto, rapidamente percebi que as pessoas de idade, há algumas décadas, que deixaram de ser honradas por nós, deixaram de ser cuidadas por nós, deixaram de ser amadas da forma como nós os amávamos, no sentido de alguém de idade entrava, nós levantávamos, nós dávamos um lugar, nós ouvíamos o que essa pessoa tinha para dizer. E, portanto, quando nós olhamos para as leis das constelações, que são tão importantes para nós e que são tão óbvias para nós desenvolvermos o nosso trabalho, porque basta olhar para elas e ver onde é que o fluxo do amor foi interrompido, comecei-me a dar conta de que nas sociedades antigas as pessoas de idade têm uma dignidade e um lugar que nós fomos perdendo com a modernização da sociedade. Mais do que isso, as pessoas de idade, como também foram vivendo já nesta aceleração deste desvincular de nós próprios,
essas pessoas de idade foram também começando a ter doenças do foro psicológico, do foro neurológico, com os Alzheimer's, a doença do esquecimento, que é o esquecimento, no fundo, de nós próprios. O que nos acontece a partir de uma determinada idade faz uma síntese da forma como eu vivi a vida. E se eu não vivi a vida em contacto comigo, se eu vivi a vida mais leal à sociedade do que a mim própria, se eu vivi a vida à procura de uma aceitação e de um exterior, em vez de me desenvolver como pessoa, que é claríssimo que há uma mudança na nossa evolução como seres humanos, é óbvio que chego a uma determinada idade e começo a ter problemas de saúde mental. E nesses problemas de saúde mental, as famílias não têm capacidade, nos tempos modernos, de acompanhar uma pessoa de idade que tenha problemas do foro neurológico ou problemas do foro psicológico. Porque temos os filhos, porque temos os netos, porque temos o trabalho, porque temos uma vida muito acelerada, onde estas pessoas se tornam quase que um problema na sociedade. Então põe essas pessoas nos lares, tira-se a dignidade, tira-se as pessoas de dentro da sua própria casa, que nós fazemos não é por mal, é por impossibilidade, mas a verdade é que está a ser feito no mundo inteiro. Este virar de costas para... Só um probleminha técnico aqui. O pessoal do Instagram estava com dificuldade de ver, de escutar aqui, parece que está tendo um problema de som. Aí eu passei a ouvir muito mal, Fernandes. Então, agora está ouvindo mal? É. Melhorou? Ótimo. Então, é por aqui. É porque agora eu quero saber se deu para o pessoal do Instagram conseguir... Então, eu baixei o meu som. As pessoas estão a dizer que se eu baixar o som, que melhorou. Agora dizem que melhorou. Ok, ótimo. Parece que sim. Aconteceu aqui. Surgiu isso aqui. Alguém está mexendo isso aqui. Deu um problema técnico aqui. Fui mexer aqui ao computador. Eu posso tentar colocar os fones. Deixa eu ver só a parte no telemóvel. Eu vou buscar uns fones. Tá, então vai lá. Enquanto isso, eu vou ver aqui com o pessoal. Pode pegar o... Deixa eu ver aqui. O pessoal do Instagram está dizendo que melhorou. Vamos ver aqui. O da Maria melhorou. O meu da Eco, o seu da Eco, agora não sei como lá. Eu acredito que agora vai resolver, porque é muito som entrando para todo lado. Vamos ver aqui. Vamos ver agora, se toda a gente diz que já melhora. Eu fico só com um, senão não ouço assim. As fragilidades também da tecnologia, que nós também temos que nos adaptar. A tecnologia também tem suas leis, e a gente tem que se submeter às leis. Então, tem lei aqui de tudo quanto é lado que nós temos que organizar para ver se as coisas funcionam. Pessoal do Instagram, se tiver ok, joga aí uns positivos, aí uns corações, fala só para ver se está tudo ok. Tem gente falar que tudo está ok. Vamos lá. E sempre tem um certo delay, né? Então... Fernando com eco. Eu estou com eco. O som do professor agora está com eco. Da Maria melhorou o som. É uma beleza. Eu não sei de onde está vindo o eco daqui. E pode ser que venha de outro lugar. Eu não sei de onde. Não sei de onde. O meu som aqui embaixo do Instagram, já tirei tudo. Não tem mais nada de som aqui. O som aqui não está vindo mais. Já estão a mandar coisas. Tem gente dizendo ok, tá ok, tem outros dando risada, e eu também estou aqui na dúvida, vamos lá. A Maria está ótima. Maria, com você está tudo ótimo. É aqui, é algum efeito daqui. Aqui está assim, Maria, tire o som do PC. Pode ser que a minha voz esteja entrando aí, vindo junto com a sua ao mesmo tempo, eu não sei. Já tirei o som do PC. Pronto, vamos ver agora. Eu estou te ouvindo muito bem. Então, da minha parte... A Maria melhorou. Aí estão dizendo que o meu é que está com eco. Já estão a dizer também para irmos lá. Vamos lá. É isso aí. Vamos tocar aqui. Pessoal, estão com eco, vocês vão escutar 2 vezes a mesma coisa. Eu sei que é horrível, é muito ruim. Outro dia deu uma entrevista na televisão, também online, e começou um eco, era muito esquisito. Eu ouvi o eco da minha voz, era estranho demais. Mas vamos lá. Vamos voltar às pessoas de idade. Pessoal do Instagram, se a coisa estiver bem complicada aí, entra no link do YouTube, que pelo jeito no YouTube está ótimo. Som, imagem, está tudo ok. Ok? Então é só mudar aqui para o YouTube. Então vamos lá, Maria. Sabe uma coisa que você estava falando dos idosos? É interessante, porque eu também
Sabe que eu refleti muito nessa história dos idosos, e como os idosos de hoje em dia, não sei tanto aí em Portugal se está nessa mesma dinâmica. Tem uma dinâmica aqui que nós temos basicamente dois tipos de idosos. Tem os idosos que, com o tempo, eles vão se aprimorando, eles servem um modelo enorme, um modelo de vida para os mais jovens. E tem um outro tipo de idosos que vão para dois caminhos. Ou eles continuam bancando a família, os filhos ficam dependentes e se vê pessoas idosas, já deviam estar aposentando, e eles é que são arrimo de família, sustentando filhos, netos e assim por diante. Isso é até um abuso, porque não tem condição, eles não têm condição de cuidar deles, vão cuidar de filhos e netos que ainda não avançaram, que ficaram presos numa dinâmica dependente e codependente. E na outra polaridade, são os idosos que voltam, eles regridem e voltam a ser crianças, esperando que os filhos deem aquilo que os pais deles não deram. Então, são dois distúrbios sistêmicos também que ficaram muito evidentes. E uma coisa que eu trabalho muito é assim, como o amor precisa estar internalizado. E nesse universo, é assim, meus pais estão dentro de mim. E nessa hora, quando eles estão dentro de mim, fica mais fácil suportar a distância. Até a morte, se for possível, porque no fundo eles estão aqui. E quando essa necessidade da presença, muitas vezes agora em uma situação dessa, gera um sofrimento ainda maior. Então eu chamo de amor internalizado. Mas essa dinâmica dos idosos é muito interessante, é um perfil que eu vejo muito comum aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos eu não vi tanto assim, outros países mais, vou colocar assim, mais evoluídos, não tem tanto essa dinâmica que está acontecendo aqui. Na Europa sim, na Europa também não tanto, há muitos idosos envelhecidos, não há muito as famílias dos filhos e netos a viverem à conta desses idosos, ou seja, dependentes deles. Há, sim, uma Europa muito envelhecida, porque a Europa está muito envelhecida, por isso também tivemos o problema, principalmente Portugal, Itália, Espanha, mas o que há mais é as demências. As demências de vidas não vividas, de vidas interrompidas, de silêncios guardados, de dores acumuladas, de uma série de coisas que, de facto, depois vêm por aí abaixo pelo sistema familiar. Mas esta falta de dignidade que a sociedade deixou de dar, este lugar que deixámos de dar às pessoas de idade, é tremendo do ponto de vista sistémico. É tremendo. E acho que o coronavírus é claramente um denunciador desse desequilíbrio sistémico na maneira como o ser humano se tem desenvolvido. Isso por um lado, não é? Portanto, a parte toda dos idosos. Depois temos a parte da maneira como o próprio vírus se manifesta. Portanto, ele é invisível. E o que é que nós temos invisível na nossa vida? A nossa espiritualidade, a nossa relação com o divino. Depois ele chama-se corona. Corona tem muito a ver com o chakra da coroa. Está aqui também uma relação um bocadinho mística em relação ao próprio nome do próprio vírus, que ele já existe há muito tempo, é verdade, não é? Há não sei quantos vírus, coronas. Mas não indo também tanto por aí, ele ataca os brônquios, ataca os pulmões, ataca o sistema respiratório. Os brônquios têm muito a ver com a família, porque os brônquios, metafisicamente, são uma árvore invertida. E a árvore é a família. E, portanto, outra vez estamos a falar de o que é que nós estamos a fazer com os vínculos. E depois não nos podemos beijar, não nos podemos abraçar, não nos podemos tocar. Fala de afetos, fala de ternura, fala de intimidade. Temos que ficar isolados. E este isolamento que nós somos, no fundo, convocados todos e convidados todos, ficamos confinados em casa. Confinados na nossa casa, no nosso corpo, no nosso templo sagrado. Confinados a que os espelhos da realidade que nós tantas vezes projetamos nas pessoas, no chefe, no colega de trabalho, nas pessoas da rua, no trânsito, etc., nós ficamos confinados a que a forma como nós conseguimos ver a realidade e projetar a realidade para fora na dualidade onde vivemos, fica reduzida à família. Então o que o coronavírus nos pede é para voltar a olhar para a família, para nós, para dentro e para a família.
Porque a nossa realidade fica resumida e restrita às pessoas íntimas com quem nós vivemos e com quem nós temos a possibilidade de estar fechado entre portas. E, portanto, ele fala-nos de uma volta às raízes, de um olhar para dentro, deste confinamento, que é um convite a um mergulho para dentro. Porque eu não tenho mais nada, eu tenho o espelho das pessoas com quem eu vivo, e se não vivo com ninguém, tenho o espelho de mim própria. É como se nem toda a gente passa bem neste confinamento, não é? Quem tem filhos pequenos e tem que garantir que as crianças continuam a estudar por internet, continuam, e depois também estão em teletrabalho. Ou seja, há pessoas a passarem mal com esta situação. Já não falo da situação económica, já lá vamos, não é? Há pessoas, para o comum das pessoas, há pessoas a passarem mal. E até aqui é interessante, é como se quem vive sozinho fosse convidado a um mergulho numa espiritualidade e num encontro de si próprio, num silêncio dentro do próprio silêncio, num olhar para dentro que há muitos anos que nós deixámos de fazer. Porque a sociedade ficou tão acelerada, ficou tão assente no ter em vez do ser, ficamos tão vinculados ao fazer em vez do ser, que nós perdemos completamente a nossa dimensão espiritual, a nossa dimensão de ligação. Eu costumo dizer que o ser humano verticalizou-se numa determinada altura na era dos macacos, não é? E, portanto, deixámos de olhar para o chão, deixámos de olhar deixámos de ter as 4 patas no chão e erguemos-nos, verticalizámos-nos como seres humanos, como mamíferos. E nessa altura passámos a ter a cabeça no céu e os pés na terra. Distinguimos-nos dos outros animais por esta verticalização. E esta verticalização é a nossa relação com Deus, a nossa relação com o divino, a nossa relação com a espiritualidade. Dos animais que existem na Terra, nós somos aqueles, em relação ao reino da Terra e ao reino dos céus, o reino da Terra não se mexe, uma árvore não tem perninhas e não anda por ali fora. Uma árvore fica fixa a fazer o seu projeto e que o cumpre melhor do que muitos de nós quer. Ela consegue aquilo para o qual é a sua missão. Ela faz magia, ela faz fotossíntese, ela faz alquimia. Uma árvore faz alquimia, ela transforma a luz em oxigênio. E, portanto, e que nos permite viver. E nessa alquimia, nós seres humanos, que alquimia que nós fazemos? Se estamos na Terra, todos nós temos uma alquimia para dar, para oferecer ao mundo e à vida, como troca da vida que tivemos. Começando pelos nossos pais, naturalmente, e avós e o nosso sistema familiar. Mas onde é que está a nossa alquimia? Nós dissociámos-nos de tal maneira desta natureza divina da cabeça no céu e os pés na terra, que passámos a nos vincular única e exclusivamente com as coisas que passámos a comprar, a pagar ou a acreditar que temos. E, portanto, toda a nossa relação, nós fomos nos desvinculando desta natureza divina, com os telemóveis. Antigamente, se eu precisava de perceber como é que ia testar o tempo amanhã, eu não tinha um telemóvel que tinha uma meteorologia que me dizia o que é que se passava amanhã ou nos próximos 10 dias. Eu tinha que sentir aquilo que nós fazemos nas constelações, Fernando. O campo, desenvolver, e com os nossos alunos, desenvolver o órgão de voltar a sentir através das portas dos sentidos, do paladar, do tato, da visão, da intuição, da clarissenciência, da clarividência, da clariaudiência, passarmos a desenvolver. E deixámos de precisar de fazer isso, porque a sociedade e porque os nossos estilos de vida não nos exigem nada disso. E descobrimos as constelações onde finalmente sentimos-nos como peixes dentro d'água, porque sentimos que podemos voltar a desenvolver aquilo que perdemos. Esta relação com o campo, esta relação com os campos subtis, esta relação com a verdade para lá daquilo que se mostra com os olhos, com a evidência, com a nossa mente quântica, com o nosso terceiro olho, com a nossa relação, com a forma como nós percebemos como as coisas se mostram, como a magia da vida se mostra. E nesta dissociação que o ser humano fez da sua dimensão humana, nós passámos a identificar com o ter em vez do ser e voltámos à posição de macaco. Porque com os telemóveis, na forma como nós vivemos agarrado ao telemóvel e preso ao telemóvel,
Nós estamos a voltar à posição macaco. Nós estamos a voltar à posição de primitivos. Porque, efetivamente, nós continuamos a ser um bebé espiritual, seres humanos, seres espirituais com uma curta experiência humana, mas bebés espirituais, bebés humanos, com uma consciência do coletivo, como um adolescente. O que é que fazem os nossos filhos adolescentes? Aqueles que já os tiveram. Eu já não tenho filhas adolescentes, já sou avó, mas pronto. O que é que fazem os filhos adolescentes? São inconscientes, acham que são donos do mundo, acham que já não precisam dos pais para nada, portanto é na altura onde os filhos matam os pais, não é? Quando a adolescência corre bem, quando os pais não se querem compensar dos filhos e eles não conseguem sair de casa porque não têm espaço nem liberdade para serem quem são. Portanto, quando a adolescência corre bem, o que acontece é que o filho sai porque vale a pena sentir, porque há um mundo lá fora que ensina outras coisas que os pais já não podem, ou que o filho acha que os pais já não podem ensinar, e ainda bem, porque isso faz esse movimento de individuação. Porque os pais estão bem consigo próprios e permitem essa liberdade de o filho crescer e ir para o mundo. Agora, o que se passa é que nesse processo o filho vai beber vai para uma festa e vai beber, vai se calhar pegar no carro porque é inconsciente, ou vai fazer coisas que é inconsciente e vai ser protegido. Porque nós sabemos todos que em adolescência fizemos coisas de uma total inconsciência e que hoje, adultos, pensamos assim, como é que eu fiz aquilo e como é que aquilo correu bem? Portanto, qual é o movimento adolescente? Eu não quero já a opinião dos meus pais, que agora quem sabe sou eu. E nós sabemos que já somos adultos e já temos alguns anos de vida, que essa ignorância, que isso faz parte da ignorância e do crescimento. E como pais sorrimos e dizemos, vai, aprende, cai e levanta-te. Olha, eu estou aqui se tu quiseres olhar para mim. E, portanto, nós permitimos que o filho se estampe na justa medida, porque essa é a aprendizagem que ele vai fazer. Então, Maria, eu não querendo interromper, mas eu vou colocar uma coisa interessante. Você foi falando algo que, para mim, a humanidade virou esse adolescente. A humanidade como um todo. Então, nós somos os seres humanos adolescentes, a Terra, que é o nosso antepassado, nós estamos desprezando, a natureza, que é a nossa essência, que é o que nos conecta. Nós somos, se você pegar lá da evolução das espécies, todos seguem a mesma essência. E o ser humano, de repente, acha que manda em tudo, pode fazer o que quiser, pode destruir a natureza, usa para mim. Se serve, ok. Se não serve, destrói. Essa mesma dinâmica está falando dos idosos, nós estamos fazendo a mesma coisa, a humanidade como um todo, destruindo os nossos passados. Nosso passado, o que é a natureza? Nós viemos desse lugar e, de repente, nos sentimos poderosos, donos do mundo. E aí, esse mundo invisível, como você falou, vem uma arma invisível. A sensação que dá, se você pegar, por exemplo, a teoria de Gaia, né, que Gaia é esse grande ser, que é o planeta, de repente o coronavírus pode ser um anticorpo contra a humanidade, que é a grande doença. Exatamente. E aí, de repente, fica assim. E aí fica, quer ver como é que eu vou controlar essa espécie que está virando um câncer? Eu sempre falo que a humanidade virou um câncer do planeta, né? Porque está multiplicando absurdamente, invadindo todas as áreas, destruindo tudo e sugando tudo que o planeta tem. Exatamente. Isso aqui é câncer, é uma doença, chama câncer. Isso aqui. E autodestruição, completamente. E aí a natureza cria um anticorpo muito simples, invisível, não é um monstro enorme. Eu sempre lembro quando era jovem, eu lembro daqueles filmes japoneses que via aqueles monstros enormes, gigantes, né? A natureza vem com um serzinho invisível. E esse serzinho invisível fez com que a gente fizesse o quê? Voltasse para trás. Voltar para trás. Em algum lugar nós perdemos o rumo. Perdemos. E é interessante, tem muita gente querendo voltar ao que era antes. Eu falei, mas, pelo amor de Deus, não dá para voltar ao que era antes. Tem que aprender a ter um rumo novo. Aí, quando você falando assim das fragilidades sistêmicas, estava falando muito também no seu vídeo, falando da parte da economia, e é verdade, o mundo está completamente diferente. As pessoas estão inconscientes em relação a si mesmas. Então, elas nem se amam. Aí fica essa coisa do ter. Nós vivemos uma coisa materialista tão grande. Como uma compensação, não é? É ter, e o ser vai tudo embora. E aí é interessante que eu vi aqueles jovens lá,
não estou criticando, não é nem, talvez fosse até uma inveja ver ele se divertindo tudo naquelas festas todas, mas algo assim, precisamos beijar meio mundo, precisamos falar, gente, mas não sabe o que é contato, o que é vínculo. Parece que tinha que ser, vamos marcar, deixa eu ver quantos eu já beijei hoje, quantos eu já tive sexo com eles, quanto que já parecia uma coisa, uma competição, um jogo maluco, onde se joga fora o ser. Isso me lembra muito, eu tenho refletido muito sobre o mito da caverna de Platão, né? Onde falava lá que o pessoal fica tudo acorrentado. É perfeito para aquilo que nós estamos a viver agora. As sombras, e acreditava que aquelas sombras eram a realidade. Aí um escapa e de repente olha para aquilo e fala, não é. Agora, esse aqui, quando volta, ele é arrebentado pelos que estão aqui. Só que antigamente eram sombras. Hoje, as sombras de hoje é o telemóvel, é a televisão, é a internet. A gente vive num mundo de ilusão, um monte de notícias falsas. A gente está cercado, é uma nova caverna que nós vivemos, né? E aí, interessante, a Covid vem e arrebenta com tudo. Olha o que é essencial, porque nós temos que olhar agora os valores da vida. Nós vamos ter que abrir mão desse monte de materialidade, esse ter. Mas, Fernando, está cá tudo, sabe? Porque, primeiro, aquilo que é, nós no fundo estamos numa era, como seres humanos somos adolescentes. E estamos a fazer as asneiras que os adolescentes fazem, e a inconsciência que os adolescentes fazem. Portanto, temos agora a oportunidade com esta questão de se calhar passar por um ritual iniciático de uma vida adulta, de sermos mais conscientes, de começarmos a ter alguma responsabilidade sobre os nossos pensamentos, as nossas ações e a coerência da nossa vida. A forma coerente, porque o corona dá febre. O que é que nós fizemos? Aquecimento da atmosfera, aquecimento da terra. O corona dá falta de ar. O que é que nós fizemos? Você até fez uma associação com febre, é interessante, eu estou falando. Exatamente. Assim. O planeta está com febre, e é verdade, febre tem a ver com conflito. É um aquecimento, é um atrito. Então, o planeta está com febre, o planeta está com falta de ar, a poluição que nós fizemos nesse mundo, não dá nem para respirar, aí o povo está sentindo que é não respirar. Nós estamos acabando com o ar do planeta, destruindo tudo. E agora vamos ao sangue, porque o sangue, quem é que alimenta o sangue? A mãe. E o sangue, do ponto de vista metafísico, fala-nos da economia. Quando olhamos para a Terra e fazemos uma relação entre a Terra, os chakras da Terra, os países, o sangue representa a economia, que está absolutamente doente. E cada vez mais se fala de que o Covid não é só pulmões, não é só brônquios, também é sangue. Por causa do aquecimento e da febre, há as coagulações, mas você é médico, sabe isso melhor que eu, não é? Portanto, há a parte das... Portanto, é o próprio sangue que vai apanhar a fragilidade da própria pessoa. Por isso é tão difícil criar um protocolo de cura para o corona, porque exatamente é em função da fragilidade do órgão mais frágil da pessoa é que a pessoa é apanhada, ou seja, vai-nos apanhar na nossa fragilidade sistémica. Tudo aquilo que está a acontecer tem uma dimensão que eu não consigo deixar de dizer que numa parte é extremamente interessante. Interessante quando nós nos pomos num lugar de observação, não é? Mas não podemos esquecer as vítimas que há mortais e tudo o que isto está a fazer. Agora, eu acredito que tudo que acontece na nossa vida é para um bem maior. E nós estamos numa época de uma mudança total de paradigmas. Estamos a entrar na era de Aquário. E nesta era de Aquário nós temos aqui 2 ou 3 datas que são absolutamente essenciais como evolução humana. Temos uma história enorme atrás de nós, e nessa história enorme que temos atrás de nós temos eventos biográficos que já explicaram muita coisa sobre nós. E como a dança do universo é uma dança rítmica, é uma dança evolutiva, mas circular, portanto, é no fundo uma espiral, a espiral do Congresso das Constelações, não é? A Nautilus, a própria espiral. Nesse movimento de espiral, nós temos ciclos que se repetem de 800 em 800 anos sobre aquilo que nos falam sobre a consciência do coletivo. E vamos ter agora uma conjunção de um novo ciclo no dia 21 de dezembro de 2020. E essa conjunção é uma mudança de era. Não vale a pena nós pensarmos que agora vamos todos para casa e que depois de estarmos em casa vamos voltar às nossas vidas normais.
Porque as nossas vidas normais e os empregos tal qual nós os conhecemos, e a definição de teletrabalho, e a descoberta das empresas para o teletrabalho, e a descoberta das empresas para o imobilizado que têm de escritórios e escritórias quando podem ter os seus colaboradores em casa, mas os colaboradores que depois estão em casa e têm os filhos e têm que tomar conta dos filhos, e já a dinâmica da própria família. Nunca os pais tiveram tanto tempo com os filhos. Nunca um marido e uma mulher tiveram tanto tempo juntos. Nem sequer nas próprias férias, porque vão ao mar, porque vão à praia, porque vão às compras, porque saem. Porque... Há aqui uma dimensão de ou vês. Não dá para não ver. E há bocado eu dizia que nós nos campos das constelações nós vemos o quanto isso é importante, que basta uma pessoa do sistema ganhar consciência para que a magia no sistema aconteça, para que uma nova ordem se estabeleça. E quando nós temos famílias inteiras em casa, confinadas, a ganharem consciência do que é o ambiente da família que se vive, as dinâmicas familiares, não dá para fugir. No coronavírus, toda a gente fica consciente da proposta evolutiva que está a ser dada àquela pessoa. Se é porque está confinada em casa com a família e com os filhos, ela está a fazer muito pela sociedade, quando se apercebe ao nível da consciência do que é que se passa na sua relação com os seus filhos, na relação com o seu marido. Porque já vão 56 dias de confinamento. E, portanto, não dá para eu fugir da realidade e da verdade onde eu estou em casa, presa na cozinha, a cozinhar para esta gente toda, não tenho tempo para mim, e a pessoa vai ver como é que eu vivi na minha vida nos últimos anos. Não tive tempo para mim. Fiquei confinada. Então é como se as escolhas que todos nós fizemos de alguma maneira, pela dissociação que fomos permitindo que a vida moderna nos tomasse, nos envolvesse, está a ser mostrada a cada um de formas diferentes, mas cada um faz o papel no coletivo que precisa de fazer. Eu não estou a viver com filhos pequeninos em casa, mas posso viver numa quietude, fazendo meditação, trabalhando a partir de casa. Então, eu estou a fazer essa parte sistémica da tomada de consciência, num mergulho para dentro consciente em termos espirituais, aproveitando esta dinâmica. E o campo que vai ser aberto pela tomada de consciência e pelos lugares onde eu chego, por ter essa possibilidade de parar, vai beneficiar todos. E depois, se calhar, tenho o meu vizinho do lado, que está confinado em casa com os seus filhos e que está a ganhar consciência das regras, das dinâmicas sistémicas, dos laços, dos vínculos de amor que existem entre ele e os seus filhos e a sua mulher, e a ganhar, porque não tem como fugir dali, a ganhar essa consciência e algo de muito mágico sistemicamente a acontecer e a fazer também por todas as famílias. Porque estamos todos a fazer as mesmas coisas. Cada um na realidade que escolheu para si viver neste momento. É como se todos estivéssemos a fazer uma constelação no coletivo. Eu tenho a mesma sensação. É impressionante que assim, está todo mundo num processo meditativo agora, porque assim você tem que olhar para dentro. Nós estávamos demais olhando para fora, demais, e dando valores demais aqui fora, e de repente vem isso aqui. E tem aquele fenômeno da massa crítica, né, que fala assim que o coletivo ele vai mudar, um sistema vai mudar, quando tiver um número mínimo de elementos que consiga fazer a mudança do todo, né? Que é o fenômeno do centésimo macaco lá, que a hora que 100 macacos ali conseguirem entender aquilo, aquele conhecimento vai para toda a espécie. E a sensação que dá é que nós estamos tendo uma oportunidade absurda. Única. E a doença, para mim, eu sempre falo que a doença é sagrada. A doença é sagrada. E agora nós temos que entrar em contato com valores importantíssimos, como vida e morte. Exatamente. Tem muitas pessoas que não têm nem noção do que é morte, nem do que é vida. Ficavam gastando a vida, jogando energia de vida, sem saber o que estavam fazendo. A sensação que dava é que tinha um monte de zumbis andando que não tinha ideia do que fazer. Do que fazer. Eu lembro uma frase que eu vi que falava assim: tempos difíceis constroem homens fortes. Isso. Homens fortes constroem tempos fáceis. Tempos fáceis. Tempos fáceis constroem homens fracos. E homens fracos constroem tempos difíceis. É um ciclo meio louco,
Aí, principalmente aí na Europa, passou a Primeira, a Segunda Guerra, foi algo que marcou profundamente todo mundo. Aqui no Brasil, por exemplo, nós não temos essa... Passamos por várias crises, não, mas não chega nem aos pés do que aconteceu aí. Então, por exemplo, a sensação que eu tenho é que a cultura do Brasil ainda é muito adolescente, ainda acha que dá para fazer tudo. Aqui é o mundo da maravilha, a ilha da fantasia, aqui. Para quem vive na Europa e já passou por essas experiências, então, Nós com temos nos nossos certeza, campos morfogenéticos, temos na muito nossa... diferente, Claro, sim, muito. sim, Então, absolutamente. aqui tem algo que, a sensação que dá, por exemplo, quando eu vejo o pessoal na Europa, assim, estão liberando, só que as pessoas estão se segurando. Aqui, segura, mas as pessoas querem se libertar porque podemos fazer o que quisermos. E aí não tem uma consciência do coletivo, não tem uma consciência do todo. É assim, eu quero ficar livre. Para mim, me interessa eu fazer isso. O resto que se adapte a mim. Então, é uma cultura diferente. Uma das coisas interessantes que eu até quis trazer você para cá é algo assim, para as pessoas começarem a ver que tem sistemas diferentes. A visão que existe na Europa é bem diferente do que a visão que tem aqui. Por exemplo, quando eu faço constelação aí em Portugal, na Itália, faço constelação nos Estados Unidos, é interessante, são visões muito diferentes. Sim, sim. Os campos são diferentes, como até aqui no Brasil mesmo, dependendo da cidade, também muda, é muito interessante. Então, quando se fala, por exemplo, sobre essa dinâmica da hierarquia, de você ter a responsabilidade, ter uma visão mais adulta sobre a vida, de ver que você tem uma conexão maior com os outros, é mais fácil fazer nesses países. Aqui no Brasil, por exemplo, uma dinâmica de constelação que dá para ficar observando isso é a dificuldade de aceitar que assim, não, o mundo não é, tem que ser o que eu quero. Fernando, você entendeu o que eu quero? Eu quero, Fernando. Mas como assim você quer? Existem certas coisas que o mundo você quer, mas o mundo vai fazer para você porque você quer. Então eu quero ter um emprego, eu quero. E o pior é assim, eu quero e estou esperando que chegue. Mas o que você vai fazer para conquistar? Então, nessa dinâmica da Covid, é muito interessante que, de repente, a sensação que dá é que está quebrando muitas coisas. Nós aqui no Brasil, pela cultura, eu acredito que nós vamos sofrer mais. Por quê? Porque na Europa, nesses países, é a sensação que dá é que a população tem uma visão muito maior em cima da dor que já passou, de uma tragédia. E isso fortaleceu também a população e a cultura. Nós, no Brasil, a sensação tem uma dor maior que a gente tem que passar, porque tem um nível de consciência, uma ampliação de consciência que nós ainda precisamos ter, que não chegamos até onde vocês já estão aí. Mas nós na Europa somos mais pesados, Sim. temos menos alegria e temos menos fé. A nossa relação com a Igreja é uma relação, com a fé, é uma relação pesada, é uma relação de culpa. E vocês não têm isso. Vocês Sim. têm uma relação... Certo. Também têm? Essa culpa? Aqui é interessante, eu vou te dizer uma coisa. Aqui nós temos uma grande máscara. Está cheio de gente que vai meter o pau em mim, eu sei. Mas aqui é uma relação de grande máscara. É muito interessante, que assim, chega no carnaval, está cheio de mulheres nuas, é uma sensualidade absurda, só que a sexualidade é um caos aqui. É um caos. Mas fica assim, é muita máscara. Mas o que tem de depressão, de suicídio, de gente destruindo a vida, então eles entram numa dinâmica de mania ou uma hipomania que parece alegria e felicidade, mas não é. É para esconder uma depressão. Então existe uma coisa como uma fuga para esse lugar. Então, quando vai atendendo as pessoas, você olha para a dinâmica do país, é interessante que eles ficam no mundo da ilusão, sem os pés no chão, e num mundo que, assim, tudo vai dar certo. Então, assim, não tem uma conexão com a realidade. Está sempre esperando que o mundo aqui fora vai fazer alguma coisa. Então, olhando de fora, a sensação pode ser, aqui está tudo leve, lindo e solto. Não é bem isso. A minha sensação aqui é, e tratando as pessoas, o que eu vejo é isso. Você pega as pessoas que estão nesse universo, quando você vai ver o que está lá dentro deles, isso aqui é uma casca, uma embalagem. Como seria bom se isso realmente viesse de dentro? Isso seria legal, mas a sensação que isso vai mais por uma fuga do que por um contato. E aí, como você fala culpa, aqui, como aí também, né? A culpa é um inferno, porque a culpa destrói o amor. Para mim, culpa... E as pessoas com culpa dizem que é amor, mas não é, é culpa.
Fala, isso aqui não é amor, gente. Não, eu faço isso por amor. Não, isso não é amor, isso é culpa. Sim. É culpa, não é nem responsabilidade, é culpa. Então, essa dinâmica, mas eu acredito que até em tudo isso, nós vamos ter que rever muitos valores, que nem essa história de culpa. Há aqui um ponto comum que eu penso que também poderá ser muito pertinente no Brasil, que é a era de Aquário, que é a era onde nós estamos a entrar, é a era do ter. Estamos a sair de uma era do ter para ir para uma era do ser, não é? E, portanto, ou passamos a ser ou passamos a ser, não vai haver grandes oportunidades de mudança. E o coronavírus faz-nos ter uma consciência da presença do outro. Eu tenho que sair de máscara para me proteger a mim, mas para proteger o outro também. Esta noção, a forma como se contagia de tal maneira que nós passamos a ter uma noção do coletivo. E nesse coletivo, onde as redes sociais têm este papel também que nós vemos e que de alguma maneira também estamos a tentar dirigir de uma outra forma, nesse coletivo há um reencontro com o sagrado e com o íntimo. Uhum. Ou seja, pessoas, porque eu estou confinada e porque não tenho abraços e porque não tenho expressão de afeto, de troca, porque só estou confinada àquelas pessoas e mais nenhumas, eu começo a fazer um balanço da minha vida. Olha, uma das coisas que eu vi mais acontecer foi as pessoas limparem a casa toda, deitarem fora coisas. E nós sabemos a importância do Feng Shui, sabemos como o limpar e o criar espaço dentro de casa cria espaço da minha consciência para novas oportunidades. Depois, a noção do coletivo, ou seja, a noção de que eu não estou sozinha e o meu comportamento tem impacto na vida do outro. Isto, até agora, nesta dissociação que o mundo inteiro tem vivido, só por isto já valeu a pena. Por esta noção da inclusão do grupo, da inclusão do outro. E este é passo paradoxal. Maria, deixa eu só dar uma palhinha interessante isso que você falou, porque a sensação é assim, né? A máscara, né, que nos isola, no fundo, é uma conexão profunda com o outro, porque quando eu me isolo, me distancio, ponho uma barreira com você, é porque eu te amo. É interessante, né? Porque no externo é uma distância, mas isso revela o quanto eu te amo e também estou vendo a sua saúde através da minha. Então, é uma mais duas coisas que conecta. Exatamente. Mais duas coisas em relação à máscara. Quando vamos para o xamanismo, e vocês são Brasil, vocês têm a Amazónia, vocês têm os índios, vocês têm... Os rituais xamânicos são todos feitos com máscaras. Para encarnar a força do animal, a força daquela característica da minha alma que eu preciso de empoderar, que eu preciso de dar dignidade e força, que eu preciso de voltar a ativar para que na minha vida possa ser utilizado. E depois, quando vamos para sociedades já não tão ligadas à natureza, os rituais iniciáticos, a maior parte deles são feitos com máscaras. Sim, e eu vou acrescentar uma coisa, porque quando você vai fazer os rituais, dentro das tribos, é sempre uma marcação profunda, com o pé no chão, porque são as raízes, é grounding. É você, tipo assim, eu estou conectado com isso, é estabelecer raízes e liberar a alma, a essência, para se conectar com a natureza. Exatamente. Porque é interessante... Tudo aquilo que o Corona nos pede. Exato, voltar a olhar para os nossos antepassados, voltar a olhar para o que nós estamos a fazer com os nossos pais, avós, voltar a dar dignidade a estas pessoas, recuperarem o lugar dentro da família. E outra coisa ainda mais interessante, ainda dentro das máscaras, em 1998 foi descoberto um cometa, ao qual deram o nome de máscara. Em 98, Fernando, 1998, nós estamos em 2020. Esse cometa passou há 1 semana e meia junto à órbita da Terra. Eu tenho uma grande fotografia no meu Facebook da imagem do cometa. E eu convido a irem ver a imagem do cometa, porque vale a pena, porque é uma máscara. Por isso é que ele foi batizado de máscara, porque é um cometa que avança e tem uma espécie de uma cauda, faz o feitio da máscara, por isso é que o chamaram de máscara. Mas ele foi descoberto em 98 e ele passa junto à órbita da Terra agora, há 2 semanas e meia atrás, antes do novo ciclo de encarnação que nós estamos a iniciar com esta chegada de Touro, que é no fundo o signo de Touro-Escorpião, tem muito a ver
com a evolução da consciência da humanidade. Por isso é que o Buda nasceu a 11 de maio e morreu no 11 de maio, numa noite de lua cheia, etc. E, portanto, eu queria também falar um bocadinho da Era de Aquário, que eu penso que tem muito a ver com esta questão, que foram coisas que eu não falei no vídeo. O vídeo está disponível, podem vê-lo, é fácil, não é? Que tem a ver com... Ô Maria, avisa para todo mundo, para entrar no seu YouTube, qual é o link? Sim, portanto, podem pôr no YouTube a fragilidade sistémica mundial. Sim. Ou consciência sistémica e espaço a mar. Porque o Fernando tem a consciência sistémica do Brasil e eu tenho a consciência sistémica de Portugal. Olha aqui, que sintonia, muito legal. Você é Brasil e eu sou Portugal. Exato. Porque cada vez mais o que faz sentido é falar em consciência sistémica muito mais do que em constelações. Para mim faz mais sentido. Abarca tudo. Para mim a constelação é uma grande ferramenta, mas se você não tiver como utilizar a ferramenta, e para utilizar essa ferramenta você precisa ter uma consciência sistêmica. Exatamente. Então, quem aplica precisa ter uma grande consciência. A ferramenta em si não funciona sozinha. Ela funciona dependendo de quem a utiliza. E para isso precisa ter no seu ser uma consciência sistêmica. Exatamente. Por isso o registro da marca em Portugal e o próximo congresso já não se vai chamar Segundo Congresso Internacional de Constelações em Portugal, vai se chamar Segundo Congresso Internacional de Consciência Sistémica. Quem sabe nós vamos fazer um congresso luso-brasileiro de consciência sistêmica. Vai uma ideia para o futuro. Não, porque nós temos o meu logotipo é diferente do seu, porque é a Concha do Congresso, que é a Concha Nautilus, que é a evolução da humanidade, não é? Onde tudo está nessa espiral. Mas pronto, portanto, queria falar um bocadinho desta consciência sistémica. Esta consciência sistémica fala-nos da Era de Aquário. Na Era de Aquário não dá mais para o ser humano ser um adolescente que anda a agredir a sua própria casa, a entrar com os pés sujos no chão, dentro de casa e com a roupa suja e manda para o chão, porque sim, porque não tem noção de higiene ou do cuidado, não é? E nós andamos a fazer isto com a terra, com a poluição e com a maneira como vivemos. Nós mandamos lixo para dentro de casa, que não liga nenhum aos pais, porque ele é que sabe tudo e, portanto, nós também não queremos saber dos nossos comportamentos e da forma como nós tratamos a Gaia, a casa que nos dá o sustento e que se torna impossível. E outra coisa que eu acho absolutamente extraordinário é a resposta da Terra. Nunca cientista nenhum imaginou que se a humanidade parasse 40 dias, grande parte dos buracos do ozono fechariam. Que o gelo voltaria ao Polo Norte. E sobre o Polo Norte e sobre o centro magnético da Terra, esta entrada e o que está a acontecer para além do coronavírus é de tal forma extraordinário e de tal forma, desde o cometa que se chama máscara a passar, não é? Que nós temos o centro, a Terra tem o seu centro magnético e tem o Polo Norte. E antigamente o centro magnético estava no Canadá e está-se a deslocar para a Rússia, 60 km por ano. E em 2022, inclusivamente sabe-se mais ou menos um mês, eu até penso que será por volta de dezembro, em 2022, o que vai acontecer é que o centro magnético da Terra vai alinhar com o Polo Norte. Isto em termos de impacto para nós seres humanos é tremendo, porque nós somos seres energéticos que dependemos da qualidade e dos centros energéticos da própria Terra. Portanto, esta migração, 60 km por ano, de um centro magnético que se está a alinhar com o Polo Norte, é absolutamente inédito. Nunca houve este alinhamento na história da Terra. Nós temos vibrações da Terra que são captadas. Eu estou só a pôr aqui o meu telemóvel a carregar, que ele não está a achar piada, está a ficar sem bateria. Nós temos um alinhamento, agora esqueci-me do que ia dizer. Estava a falar do centro magnético, já sei, da própria Terra. A Terra está a aumentar a vibração e passou de 7 MHz para 12 MHz. A própria Terra está a vibrar e a acelerar e a mostrar que chegou uma época onde, se o ser humano quer ficar, precisa de se ajustar de uma nova forma.
Precisa E a estrutura, reverenciar a natureza, né? exatamente, E não ser dono reverenciar, da natureza. exatamente, quem lhe dá a vida, não é? Reverenciar quem lhe É. possibilita. E voltarmos às leis. Só que nas 3 leis do Hellinger, quanto a mim, falta uma. Com toda a modéstia, como é óbvio, quanto a mim, falta uma. Eu Que é coloquei mais uma. Eu já coloquei. Vamos ver qual. Então, se calhar é a minha, diga lá, já que acabamos de Eu fazer já as coisas coloquei. iguais. A minha, além do tempo e do espaço. Mas vamos lá. Não é? Qual é a sua? Que nenhum ser humano pode construir felicidade em cima da infelicidade de alguém. Ah, E quando nós vamos ver um terreno que não se vende, uma empresa que não corre bem, um não sei o quê, o terreno, vamos lá ver, a história do terreno. Ai, o pai passou a perna ao tio e ficou com o terreno à conta do tio ficar sem herança. Aquele terreno não pode, sistemicamente, e nós sabemos disso, e todas as pessoas que nos ouvem também sabem, se abrir a uma dimensão de abundância para a pessoa que, entretanto, herdou, porque a pessoa herdou em cima da infelicidade de alguém. de outro. Portanto, como é que eu posso ter uma bolsa de valores? Como é que é possível os governos mundiais aceitarem que pessoas enriquecem apostando que se aquele mercado financeiro cair, eu vou ficar rica? Se aquela empresa for para o buraco, eu, como estou a apostar que aquela empresa vai desvalorizar, eu fico rica. É. E depois Enquanto da isso, empresa um monte ficar... de pessoas vão ficar pobres. É assim, Exato, é um jogo. não, Né? enquanto Eu isso, preciso do outro. Exatamente, Um eu mecanismo enriqueço psicopático da vida. É. completamente, eu enriqueço com a desgraça do outro, com pais a suicidarem-se porque ficam sem emprego, com famílias que não têm dinheiro para dar comida aos filhos, e, portanto, aquela gente toda que trabalha naquele grupo de empresas que vai ser despedido, que vai ficar no desemprego, que vai passar mal, à conta do enriquecimento aparente, porque não é enriquecimento nenhum. Quanto muito é o homem mais rico do cemitério, porque depois a família que vem a seguir não vai conseguir fazer nada com aquele dinheiro todo. Vai estourá-lo e o dinheiro vai se perder, porque não foi assente na dignidade humana. Então eu ando a pensar muito sobre isto e ando a pensar, inclusivamente, escrever algumas coisas sobre isto e escrever um livro sobre isto. Um ser humano não pode construir felicidade em cima da infelicidade de alguém. E nós, quando juntamos esta visão nas constelações, tudo fica claro, dos momentos onde o fluxo do amor... Claro que as outras leis também estão aqui, mas esta abarca algumas coisas que nem sempre nós conseguimos incluir nestas 3 leis. E, portanto, o futuro da tecnologia, o futuro da economia não pode estar assente na infelicidade das pessoas. Acabou. Portanto, nós na era de Aquário, o que é que nós temos? Nós temos ciclos de 800 anos. Fernanda, Maria, o Instagram vai terminar a live, faltam 55 segundos. Eu sugiro terminar, recomeçar e você entra de novo. E aí podemos dar continuidade no Instagram, porque está acabando aqui. Ok? Ok. Então eu vou, pessoal do Instagram, eu vou encerrar aqui e vou abrir outra. E aí entra a Maria novamente e continuamos, ok? Porque eu não quero parar aqui assim, não. Eu quero continuar. Continuamos Ok, live pessoal? no YouTube. Então vamos lá. No YouTube está tranquilo aqui. Compartilhar no GTV. Não? Bueno. Estou aqui com o meu assessor técnico aqui, o Murilo. Murilo em ação. Eu mexi lá, ele falou não, 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 aí ele falou assim, sim, sim, sim. Então, eu não sei, ele está me deixando doido aqui. É uma dupla mensagem, sim ou não? E agora? Eu não sei. Vai, segue. Não, não é excluir, não é para gravar isso aí? Você quer salvar no avançar. Ainda bem que temos jovens aqui que conhecem muito bem a tecnologia. Faz parte. Faz parte da... Nós não controlamos as coisas e temos que entrar na onda, surfar a onda. E é interessante que é uma coisa assim, a nossa interdependência, né? Porque ainda bem que tem pessoas que entendem de várias coisas. Aí nós vamos somando a nossa expertise com a dos outros. Se não fosse a expertise de outras pessoas, nós não estaríamos aqui conversando. Então, tudo está incluído, né?
E tudo faz parte. Você vê, um elemento que não dá certo, de repente as coisas não funcionam. Nas sociedades antigas isso acontecia, não é? As pessoas tinham Espera só um pouquinho, mas tem um outro detalhe técnico aqui que ele está tentando conversar comigo aqui. Cadê a Maria? Maria, você tem que entrar na minha live. Ok, vou entrar agora. Hora que você entrar aqui. Aí. Vamos procurar Já você. estou a ver. Já estou a entrar. Já entrou. Então vamos ver, vamos procurar você que tem tanta gente pedir, aqui. Enviar pedido, já está. Já pediu para entrar aqui? Aí, já achamos. Feito. Ok. Já está a entrar. Ok, já está. Então, espero que sim, né? Deixa eu ver. Pronto, agora sim. Ok, vamos continuar, que o tema está muito interessante. Pessoal, vocês estão gostando? Eu estou adorando. Se deixar aqui, eu acho que eu vou passar a noite inteira conversando com ela. Claro que não dá, mas que é uma delícia trocar informações e enriquecer, porque para mim sempre é um enriquecimento. Então, assim, olhar de um jeito, olha de outro, são visões diferentes que nós vamos integrando e sistemicamente nós vamos fazendo o quê? Incluindo as visões. Quanto mais visões nós temos olhando para o mesmo objetivo, nós temos o quê? Uma possibilidade de ver em várias dimensões. É olhar para a mesma coisa, mas são informações que caminham com o mesmo objetivo. Para mim, eu estou adorando. Então, manda a bala aí, ó. O pessoal aqui no YouTube estava perguntando do endereço seu. Aí alguém colocou aqui que o endereço dela entre no espaçoamar.com. É isso? Sim, temos também o canal de YouTube, que é o Espaço Amar, Consciência Sistémica e Espaço Amar. Conscienciasistemica.com.pt. Não. Não. No YouTube é Consciência Sistémica e Espaço Amar. Se Consciência puserem o vídeo Sistêmica, Espaço Amar. No YouTube. Exatamente. Ok. Se puserem o vídeo Fragilidade Sistémica ou as constelações familiares, entram diretamente dentro do canal. Se colocar lá fragilidade sistêmica, já entra. Eu acredito que só de escrever fragilidade sistêmica já entra o seu vídeo. Sim, já entra no direto, seu vídeo, aí você vê o canal, você vê lá o contato com ela, tá tudo lá, tá? Então vamos lá, vamos explorar mais a Maria. Instagram maria.gurjão.h, também podem seguir mais facilmente. maria.gurjão.h. Gurjão. Pronto. Então, estávamos a falar da Era de Aquário. Eu escrevi Gorjão, depois deu errado, mas não é Gor, é Gur. Vocês estão falando que eu errei. Gorjao. Esse aqui é um nome estranho. É gente estranha, uma delícia. Então, nós temos, na Era de Aquário, vale a pena falarmos nisto, porque assim, há uma mudança de 800 e 800 anos. Há dois planetas que são os planetas sociais que se encontram para um encontro tete-a-tete, para um encontro amoroso, para um encontro de relação. Deixa cá ver como é que estamos, de 20 em 20 anos. Só que eles encontram-se 20 em 20 anos sempre na mesma trilogia de signos. O que quer dizer que eles estão 800 anos a trabalhar sobre as mesmas dinâmicas. 200 anos, para fazer o ciclo todo 800 anos. Quer dizer que nós estamos a fechar agora 200 anos de toda uma questão ligada à matéria e ao poder e ao materialismo. E daí a era toda financeira e nós ficamos presos a isto. Com esta mudança que nós que vamos ter oficialmente a partir do dia 21 de dezembro deste ano, o que vai acontecer é que nós vamos entrar oficialmente na Era de Aquário e esta Era de Aquário pede-nos para entrarmos num nível de ser em vez de num nível de ter. E tudo o que está a acontecer agora já é um advento dessa dinâmica. Nesse advento dessa dinâmica, Saturno, que é o planeta da estrutura, e Júpiter, que é o planeta dos valores, encontram-se para nos dizer ao nível da sociedade o que é que a sociedade tem que fazer. Ora bem, na dualidade, que é no fundo a partir deste olhar sistémico que nós temos e desta forma, quem vive, quem sofre em quem se parte ao meio, ou seja, quem fica preso a uma opinião, quem fica preso a uma dimensão, quem fica preso a um lugar. Como se uma semente que tivesse... Eu se calhar vou ter que abrir a luz de casa, porque estou a ficar um bocadinho... Sim, você está ficando cada vez mais de noite aí.
Aqui nós ainda estamos na claridade, mas você está escurecendo. Exatamente, eu estou a escurecer. Vou pedir Você é um ser de luz, mas essa luz ilumina você dentro. Fora, precisamos de uma fonte de luz. Eu estava quase para te falar, falei, gente, está escurecendo Já demais. está. Agora está melhorando. Apareceu umas luzes aqui. Eu também comecei a ver um bocadinho às escuras. Mas Eu pronto. falei, o que está acontecendo aqui, mano? Agora, só se eu for ali, peraí, vou abrir ainda mais, peraí. Então, vai lá, vai abrir e eu vou procurar algo aqui. O pessoal está pedindo. Já está. Dela. A luz toda. Apareceu aí, então. Então, eu queria falar só um bocadinho sobre essa dinâmica, porque esta dinâmica pode fazer as pessoas entenderem a sua dimensão espiritual e a razão de ser de grande parte do sofrimento. Nós, no fundo, nascemos... O que é que nós estamos aqui na Terra para fazer? Experienciar. Perceber o que são emoções. Ter a experiência das emoções. E nessa, como se nós fôssemos uma semente. A semente, ela é um carvalho, mas ela não é... Essa semente ainda não tem a experiência de ser uma árvore, de ser um grande carvalho. Ela tem a potência de ser, mas ainda não é. Mas ainda não é. Ela é, mas não tem a experiência de ser. Uhum. Ou seja, quando a semente é lançada à terra, essa semente vai ter que se rasgar, vai ter que se partir ao meio, vai ter que abrir uma série de cascas e de camadas para se poder permitir começar a ser. Só que ela vai estar muito tempo debaixo de terra a criar raízes. Porque se ela não tiver boas raízes, família, antepassados, tudo aquilo que nós escolhemos, ela vai ter dificuldade em crescer e se sustentar. A partir do momento em que ela alcança a luz, o que vai acontecer é que ela muito mais depressa cresce do que o tempo que ela demorou a criar raízes. Nesse lugar onde o carvalho se transforma numa árvore, num grande carvalho, ele tem um tronco comum e depois tem ramos por todos os lados. A todos os lados. Cada um desses ramos vai ter milhares e milhares e milhares de folhas. E o problema do ser humano é exatamente este, é que nós vemos a vida a partir de um lugar. E naquele lugar, que é, eu sou aquela folha pequenina daquele carvalho, eu sou carvalho, mas eu fico presa à dimensão do meu olhar e do ângulo de observação de onde eu vejo a vida. Portanto, eu tenho a maior das dificuldades em perceber o ponto de vista do outro. E o ponto de vista do outro é, este carvalho tem bilhões de folhas, bilhões da mesma verdade, ou de verdades diferentes sobre a mesma verdade, assim é que é. E o ser humano vai ficar preso nesta ideia de que o seu olhar é único e é aquele que tem toda a razão, mas é apenas um ângulo de visão. Isto tudo um bocadinho em relação àquilo que o Fernando estava a dizer, que é, quanto mais coisas nós sabemos, quanto mais diversidade de verdades, quanto mais nós captamos informação de pessoas diferentes, mais nós conseguimos ampliar o órgão do entendimento da própria vida e do entendimento sistémico. Tem uma coisa, Maria. Eu estava me afastando aqui, que eu estava pegando informação aqui na sua página do YouTube para pedir, para passar para o pessoal, que o pessoal estava pedindo, estava errando as coisas, eu coloquei aqui, por isso estava meio torto. Mas dentro das informações é interessante que, assim, quando nós conseguimos colocar as informações, integrando as informações, isso aqui cresce, ganha um nível de consciência. Um dos grandes problemas que eu vejo é que às vezes o pessoal pega informações e aí fica colocando uma contra a outra. São formas diferentes de olhar para a mesma coisa. Mas diz, esse é o certo e esse é o errado. Oh, meu Deus do céu, não tem o certo e errado. Não existe Exatamente. Isso. São formas diferentes de olhar. E aí, quando a gente integra essas informações, porque quando você falou, veio uma coisa assim, um dos grandes males que nós temos hoje em dia é o excesso de informações. São tantas informações que enlouquecem as pessoas. Nós entramos em desinformação. Para tudo quanto é lado. Você quer achar uma informação que vai falar completamente oposto do que a gente está falando, você acha um monte. Você quer falar igual, acha um monte. Você quer falar algo que não tem nada a ver com isso, você acha um monte. A questão é tanta informação. Eu acho que um dos males que nós temos hoje é a quantidade absurda de informações e nós não conseguimos dar significado a todas elas. Fora que está cheio de informação que é falsa, né? Mas segue, Maria, segue, estou adorando. No fundo é nesta árvore, nesta folha, se eu perceber que sou uma folha desta árvore, eu tenho a verdade da árvore inteira em mim, eu tenho a informação da árvore, mas eu só tenho o meu ponto de vista. Depois as outras folhas todas também têm acesso à mesma verdade do que eu,
e tem o seu ponto de vista, ou seja, há uma parte da verdade de cada folha que é sua, mas todas acedem à mesma fonte, porque elas fazem parte da mesma árvore, elas são a árvore. E nós temos que voltar a nos religar a essa dimensão, porque no fundo entre árvores, minerais, tudo aquilo que existe na Terra, é da Terra, mas nós não somos da Terra, porque nós temos pernas e movemos-nos na Terra, portanto nós não estamos fixos à Terra. E nascemos todos da mesma maneira. Nós, os mamíferos, os animais, nascemos todos da mesma maneira. Nós damos a cabeça para nascer. Nós não damos os pés para nascer. E, portanto, nós vimos a nossa relação, é uma relação de como é que eu faço na Terra para não perder a conexão com o céu. Eu nasço de cabeça e eu movimento-me na Terra. Portanto, eu tenho um corpo que me é dado para eu poder usufruir como um templo sagrado desta experiência do sentir, da experiência do ser através do sentir. E de a espiritualização da matéria. Como é que eu faço este movimento mantendo a cabeça no céu e os pés na terra? Religando-me, que é o significado da palavra religião. Religação. Exatamente. Então, quando voltamos para trás, e voltando um bocadinho à era de Aquário, porque não queria perder isto, porque o Corona veio para a era de Aquário, vem-nos para nos pôr a entrar na era de Aquário, vem-nos para nos romper e abrir as portas da era de Aquário. A era de Aquário é a era do serviço social, do altruísmo, da atenção ao outro, porque o outro sou eu. O outro é uma projeção minha, o outro é uma extensão minha, o outro é uma célula de um corpo gigante, onde eu também sou uma célula, como as folhas das árvores, de um corpo ainda maior, onde a Terra é uma célula, e, portanto, quer dizer, o nosso Sol é tão pequenino, ao lado dos outros sóis, de onde anda à volta, que é, de facto, uma grande arrogância nós pensarmos que temos alguma dimensão de controle sobre um coração que nem sequer é controlado por nós. Mas, infelizmente, é o que a maioria das pessoas, infelizmente, acha que eles estão desconectados. Até quando a gente trabalha na sistêmica, então, por exemplo, chega assim e fala, eu escolhi, eu faço. Esse eu é tão ilusão que não tem o eu. Aquilo que você chama de eu, de repente, é um conjunto de referenciais que você trouxe lá de trás, das suas experiências, problemas que aconteceram. E esse eu é tão dentro da caverna que você não conseguiu olhar para o mundo aqui fora, olhar com a luz do sol, ver que realmente aquilo existe. Então, nós estamos tão presos, a gente chama isso de eu. Então, nós fazemos uma confusão de um ego com eu. Esse eu é um ego. A essência é muito maior. É como eu falo, no fundo, eu, você, todo mundo que está assistindo a gente, o cachorro, o gato, o passarinho, a barata, a lagartixa, no fundo somos todos elementos da vida, nós somos elementos de um grande sistema. E aí, de repente, a gente acha que nós somos seres super especiais. Isso aqui é enlouquecedor. Num sistema, cada vez que um elemento se sente super especial, ele vai sentindo uma superioridade em relação ao outro. E a hora que entra essa superioridade é uma doença sistêmica. Perde a ordem. Acabou a ordem. A ordem perde a inclusão, não é? Exato. O tema aqui, quando olhamos para trás, o que é que aconteceu há 800 anos atrás? Na Península Ibérica, os árabes foram expulsos. E mudámos tudo. Mudámos de religião, mudámos de cultura, mudámos de moeda, mudou-se tudo. O que é que aconteceu há 800 anos? Portanto, na Península Ibérica foi a expulsão dos árabes, mas no mundo foi o fim do regime feudal. O fim do regime feudal tal qual ele era. Ou seja, o regime, no fundo, de as pessoas contribuírem para os impostos de um rei e por aí adiante. O que é que aconteceu há 1600 anos atrás? Ou seja, 800 anos antes destes 800 anos. O fim do Império Romano. Também, há 800 anos atrás, houve um acontecimento ao nível da religião muito importante, que foi a morte do fundador dos franciscanos, a morte de São Francisco de Assis, que vem exatamente, este novo Papa vem-nos falar um bocadinho, dizem que é a reencarnação dele, dão-lhe o nome de Francisco, estamos a falar da morte do São Francisco de Assis, enfim, há toda aqui uma dinâmica muito interessante para ser vista. Portanto, o Corona, com esta perspectiva social de um vírus que nos contamina
no social, onde as estatísticas dizem que só 20% das pessoas que são contaminadas é que têm sintomas, e desses 20%, uma percentagem então tem problemas graves e morre. Estamos a falar de uma progressão geométrica que contamina toda a gente, que contamina o social, numa época de uma mudança de era a nível social. E esta mudança, como estamos todos confinados e não vamos trabalhar, já não é um problema de saúde pública. Já não é um problema, é um problema social. E poderá vir a ser um problema muito mais do que social, um problema financeiro ou social. Portanto, começamos com um problema de saúde, depois passamos para um problema de saúde pública, agora já estamos com um problema social e rapidamente vamos ter um problema económico. Bravo. Económico e social. Onde os valores que vão ter que emergir são valores novos. Portanto, eu acredito que a forma como a sociedade vai ter que se adaptar a esta mudança de paradigma é de tal forma grande que nós podemos, sim, voltar a acontecer aquilo que aconteceu há 1600 anos atrás e há 800 anos atrás. Uma mudança de cultura, uma mudança de paradigma, uma mudança de moeda, uma mudança de visão social, de consciência social do ser humano. Portanto, este salto da adolescência e da inconsciência para o princípio da idade adulta. E todos nós, você, eu e todas as pessoas que nos estão a ouvir, escolhemos, por algum motivo, fazer parte desta história. Escolhemos, por algum motivo, estar a falar destas coisas. Então, nós temos aqui uma responsabilidade acrescida. Porque há quem viva isto e não fala destas coisas, nem sequer está sensibilizado para isso. Mas quem está, tem a missão de ser uma luz que possa refletir estas ondas de consciência para o tal número que você falava há bocado, Fernando. O número onde vamos todos reverberar e onde, nos campos morfogenéticos, acordamos todos com a consciência e os outros já não têm que fazer o trabalho que nós andamos a fazer. Acordam assim. E, portanto, é um despertar do sistema, né? Interessante isso. Então, para quem nunca viu, dá uma pesquisada, o fenômeno do centésimo macaco, essa massa crítica, quando o número de consciência, o número de pessoas conscientes dentro do sistema chega num ponto crítico, o sistema ganha consciência. Todo mundo que pertence a esse sistema, que seja humanidade, em qualquer lugar do mundo, vai acessar essa consciência. E esse fenômeno está acontecendo... Oi? Você que vai à Bíblia, eles dão-lhe um número, mas esse número é um código. Dão-lhe 144 mil. 144 mil, Só que esse número é um código. Há uma descodificação de um código que representa esse número, mas eu não vou entrar por aí agora. O tema aqui é exatamente esse tema dos campos morfogenéticos. Agora, há quem diga que neste momento o tempo de espera para vir à Terra é de 72 anos. Ou seja, muita gente a querer vir aproveitar a era que nós estamos a viver. A entrada na era de Aquário. É uma oportunidade. Nós estamos a viver, e isto era uma mensagem que eu gostava de deixar às pessoas. Por favor, façam o vosso trabalho de tomada de consciência, de meditação, de constelação, de responsabilização, de ampliar. Se eu tenho um sonho, eu não preciso de ir atrás desse sonho, eu tenho que me pôr na vibração certa, na frequência certa, para que a abundância desse sonho chegue a mim. Assim como os pais, o amor dos pais. Eu aceito o amor dos pais como ele é. Ou seja, eu ponho naquela vibração. E a magia acontece. De repente eu tenho o amor dos meus pais, que sempre tive, mas tinha uma barreira que não me permitia, porque a vibração onde eu estava não me permitia que o amor deles, da forma como eles sabem amar, chegasse a mim com a barreira que eu tinha erguido. Então, eu só preciso me pôr na vibração certa para que aquilo que me está prometido a todos nós, seres humanos, chegue a nós. E essa é a questão. Isto é uma questão de tempo e de vibração. Nós não controlamos o tempo. Em cima do que você está falando, Maria, aquela história. Nós estamos falando dos pais, que é o que nós trabalhamos o básico dentro da sistêmica. E hoje é a mesma coisa. Eu aceito a vida como ela é, não do jeito que eu quero. A vida é do jeito que ela é. Eu sou um ser humano. Só que ser humano
eu respeito as outras espécies, eu respeito a vida, eu respeito. Então, do mesmo jeito que a gente faz num trabalho menor, entre aspas, seria, que não é tão menor, mas assim, em relação aos pais, é a humanidade em relação à vida, que é a mesma coisa. Essa grande vida, esse sistema que está aqui, são os nossos pais, nossos antepassados. Então, essa mesma reverência, essa mesma aceitação, não é julgamento, eu vou mudar, eu vou fazer do jeito que eu quero, eu não quero que meu pai e minha mãe seja esse, eu não quero isso. É a mesma dinâmica que o ser humano faz com a natureza. Então, em essência, é a dinâmica da humildade. Tem gente que acha que humildade é humilhação. Não é humilhação, é humildade. Isso aqui é muito maior do que eu. Quem sou eu para ficar aqui? Eu vou mudar o mundo. Eu sei como é que muda o mundo. O mundo vai se tornar a minha mãe ideal. Eu vou fazer o que eu quiser. É a mesma coisa, eu jogo lixo no mundo e o mundo se vira. É a mesma coisa que eu jogo a roupa no chão e alguém vem pegar para lavar e aparece magicamente no meu armário todas as roupas bonitinhas. É só jogar no chão que depois volta. É uma ilusão, mas a sensação... Teve um comentário aqui que foi interessante, que passou aqui, assim, que colocou assim, não lembro quem foi que colocou agora, colocou assim, muito triste a situação do ser humano como está. A sensação que dá, para mim, eu não sinto, sinceramente, é uma coisa assim, não é uma tristeza, eu vejo como uma grande possibilidade de mudança. Tem morte? Tem, mas a morte mais importante é a morte que precisa existir dentro de nós. Eu tenho que jogar fora um monte de crenças malucas, uma forma que eu vivo, que isso tem que ser jogado fora. Eu tenho que, entre aspas, me religar, me readaptar à vida como a natureza é. E o Hipócrates, que é o pai da medicina, ele sempre falava uma coisa, tem 3 princípios que o Hipócrates colocava, e um deles era vis medicatrix naturae, que é assim, o caminho do tratamento é a natureza. Então, quando o indivíduo está fora da natureza, ele adoece. E o caminho para tratar é trazer ele de volta para a natureza. E nós estamos passando por um momento sagrado de vida. É sagrado. É sagrado, e é verdade. Porque a morte é um momento sagrado, a doença é um momento sagrado, é o momento de tomar consciência e aí você fazer uma escolha. Ou isto aqui morre, ou isto me mata. E aí você tem que tomar uma decisão. Porque essa dinâmica doentia que eu vivo, esse campo doentio que eu vivo, esse pensamento doentio que eu carrego, isso vai me matar. Se eu acreditar e continuar acreditando nisso, e o pior, não só eu acreditar, ainda passo para os meus filhos que é assim. Mas não é assim, ó, você entendeu? Não. Quando a gente conseguir ter essa grande consciência, é uma possibilidade de uma vida melhor. A questão é que nós estamos tão doentes que nem percebemos o grau da doença que nós temos. Precisamos de uma pandemia, de algo que arrebenta de vez tudo quanto é conceito maluco. Eu, sinceramente, eu nunca imaginei passar por isso na minha vida. É uma coisa assim, gente, eu já passei muitas coisas estranhas na vida. Mas essa... Eu uso muitas vezes uma frase nas constelações, nos workshops, que é pequenos sacrifícios para bens maiores. E, de facto, a linguagem do céu, ou a linguagem do sagrado, ou a linguagem da consciência, ou de Deus, ou da luz, ou do Criador, de acordo com quase diferenças de cada uma das pessoas que nos estejam a ver, ela tem uma sabedoria. Eu não posso pedir à minha neta, que tem 3 anos e meio, que tenha um comportamento adequado a um adulto. Ela tem 3 anos e meio, ela tem brincadeiras e tem consciências que eu não posso, com 3 anos e meio, pedir mais do que isso. E o mesmo se passa connosco. E esta noção de humildade é dignidade. Porque todas as pessoas que nós vemos muito evoluídas tinham um ponto em comum. São de uma humildade extrema. É como se eu vejo a verdadeira capacidade evolutiva da pessoa em função da simplicidade com que ela se mostra e se desnuda ou se mostra nas suas fragilidades. Porque a fragilidade é nossa. Eu posso partilhá-la com quem eu quiser e, ao partilhar, eu torno-me maior no sentido de uma dignidade, mas mais humilde por aceitar essa fragilidade e partilhá-la com o outro. Porque não há ninguém perfeito e as nossas vidas, pessoais ou profissionais, não se acompanham mutuamente nos seus níveis de consciência sempre. Porque eu posso ter uma consciência como
como terapeuta ou como facilitadora de constelações e depois não necessariamente a minha vida por inteiro, com família, filhos, neta, acompanhe o mesmo grau de consciência que eu tenho à frente de um grupo ou quando estou a dar uma aula. Eu adoraria que fosse assim. Seria ótimo, mas não é. Não é porque a vida é isto. A vida é esta experiência. Portanto, estar encarnado numa altura destas e termos decidido estar aqui é porque temos alguma coisa para fazer. E se ainda por cima assistimos a lives e fazemos constelações e somos uma percentagem pequena de seres humanos que está a despertar por uma questão de consciência e de responsabilidade, etc., temos ainda mais algo que acrescenta e mais uma responsabilidade. Portanto, todos nós não mudamos o mundo, mas fazemos parte da mudança dele. Exato. E isto é um ponto importante. Eu não posso, Maria, achar que vou mudar o mundo inteiro, porque isso seria um ato egóico e um ato de inflação do meu ego gigantesco, mas eu sei que participo nessa mudança através dos campos, através da minha consciência, através dos meus pensamentos e através dos meus atos. E todas as pessoas que nos estão a ouvir, todas, sem exceção, têm a mesma condição que qualquer um de nós, Fernando e eu aqui. E por isso nós somos três a falar. Eu dizia o Fernando, você e eu. Porque é neste diálogo onde vocês estão em casa e que só nos veem a nós, mas nós infelizmente não vos podemos ver a vocês, mas é neste diálogo que esta expansão de consciência pode acontecer e nós dizemos assim, ok, o que é que eu posso fazer na minha vida, no meu trabalho, no papel que eu ocupo como mãe, no papel que eu ocupo como avó, no papel que eu hei de ocupar ou que eu ocupo num casamento, onde for, é aqui que está a minha noção de eu não posso continuar a viver da forma como eu vivo. A forma como eu estou a viver é adequada para a minha alma? Isto é uma pergunta que eu faço a toda a gente que nos está a ouvir. A forma como vocês estão a viver é adequada para a vossa alma? Vocês estão aquém de vocês próprios? Ou vocês estão a viver, a sentir que são quem são, sem esforço, e se permitem ser, nessa verdade de vocês próprios, onde... Porque a Era de Aquário é isto. É você, Fernando, tem um talento extraordinário para a medicina, para a epigenética, para as constelações, para ser um orador, para fazer este trabalho extraordinário que está a fazer no seu país, etc. E há outras pessoas, o Murilo tem esse talento para a parte técnica. Cada um de nós tem o seu talento e precisa de o pôr ao serviço do outro. Não há competição. Competição do quê? Portanto, há uma relação de juntar visões, porque 1 mais 1 vai ser igual a 3. Nunca vai ser igual a 2. Igual a 2 é na guerra. Ou igual a 0. Não, às vezes é 1 mais 1 igual a 0, exatamente. Que um mata o outro e os dois morrem. Portanto, nós estamos numa era quântica, estamos numa era onde aquilo que se soma é maior do que a soma das suas partes. Exato. E é disto que nós estamos a falar. Isso é a base da sistêmica, né? Isso é a base da sistêmica. Exatamente. O que importa não é o indivíduo, é a relação que existe entre eles. Exatamente. E quando na relação, por exemplo, eu e você, com a força que nós temos, pegamos a nossa força e direcionamos para o mesmo objetivo, essa força se multiplica. Agora podemos, com a nossa força, ficar no embate ou cada um ficar brigando um com o outro. É como um casal, que é a base de um sistema familiar. Começa a fazer um casal isso aqui, ou cada um para um lado. Não, se coloca os dois nesse mesmo objetivo, imagina a força dessa relação de casal. Imagina a força que esses filhos têm nesse casamento. Então, quando nós alinhamos a nossa energia para um objetivo em comum, imagina, se 2 pessoas já ganham uma força enorme, imagina uma coletividade onde todos estão olhando para o mesmo objetivo. Essa é a minha grande esperança, que essa pandemia ajude a colocarmos o nosso foco em algo mais saudável na vida, aprender a se tornar mais saudável, dar valores melhores, mudar os referenciais que nós carregamos. E a coisa mais difícil não é a morte física, é a morte dentro de cada um de nós. Eu não sei mais quem eu sou. E é exatamente isso que precisa acontecer, porque se eu não permitir que morra o meu ego dentro de mim, morre sou eu, fisicamente. Eu vou ser fruto dessa morte, eu vou morrer. Nós temos que nos verticalizar, não é? Temos que deixar de viver horizontalmente, que é a dissociação, e temos que passar a verticalizar-nos para receber a luz do céu e para materializar na Terra. Para ser uma ponte, né, entre céu e terra. Nós somos a ponte.
E Exatamente. não uma desconexão, porque muita gente desconecta, a cabeça fica lá em cima, o resto do corpo fica lá embaixo. E aí vive uma vida desconectada. Hora de conectar tudo. E às vezes, a olho nu, nós olhamos para um corpo de uma pessoa, como terapeutas, e vê-se essa desconexão, esse desmembramento Nítido, né? físico. É nítido às vezes. Eu gostava de anunciar uma coisa, porque esta live que nós estamos a ter os dois tem um significado especial para mim, Fernando. Porque eu tomei aqui uma decisão, e é uma decisão que iniciámos, portanto, você dá o pontapé de saída desta decisão que eu tomei. Daqui até ao Congresso de Portugal são 10 meses. 10 meses é rápido, mas pronto, são 10 meses, 10 longos meses, porque está muita coisa a acontecer e as pessoas estão confinadas, etc. E, portanto, a decisão que tomei foi que iria entrevistar todos os palestrantes do próximo Congresso e outras pessoas de outras áreas, uma vez por semana, numa live, onde em alguns sítios iríamos trocar. E, portanto, aproveito para anunciar já que na próxima semana é o Fernando que vai ser entrevistado por mim. É verdade. Sobre epigenética, que é o tema que o leva ao Congresso em Portugal. E, portanto, daqui para a frente, todas as semanas vou ter uma live com todos os palestrantes. No último Congresso em Portugal eram 52 palestrantes. Em que dia, em que horário você vai fazer? Para todo mundo ficar sabendo aqui. Em que dia, em que horário? Quintas-feiras. Às quintas-feiras. Às quintas-feiras. Qual o horário? Em princípio, às 8 da noite de Portugal. Que eu às 8 daí, para quem é no Brasil, a diferença é às 4 horas daqui. Vai ser anunciado no Instagram e no Facebook. Tá. Mas é que eu aproveito para avisar todo mundo que também aproveitem. Estou falando, eu sempre falo, conheçam pessoas diferentes. Todos os meus alunos falam, conheçam outros profissionais. Nós temos que convergir. Era isso, por isso que eu estava a anunciar isto, porque como o Fernando estava a falar isto, eu pensei, de facto, isto é exatamente um exemplo vivo daquilo que está a dizer. Temos que convergir todos, porque a soma, esta é a era da Aquária, a era onde nós, todas as pessoas da mesma área, trocam conhecimento, mas de outras áreas também diferentes, não é? A epigenética, que dá um valor absolutamente extraordinário nas constelações, para entender as constelações do ponto de vista da ciência, não é? Da ciência, exatamente. Senão fica muito, isso é esotérico. Não tem nada contra o esotérico, não tem nada, mas está vendo, ó, a ciência mesmo mostra. Exatamente. Mas também temos pessoas da área do Feng Shui. É possível fazer uma constelação com uma planta de uma casa. Uma pessoa faz uma planta de uma casa e eu vejo o corte com a mãe, o corte com o pai, está ali. A pessoa engana-se no risco que está a fazer do quarto ou da sala, depois põe o risco, não, aqui não há uma parede, e risca. E ela possa apagar. Não apaga, porque já lá está todos os traumas, já lá estão todos escritos. Portanto, nós em termos de Feng Shui... Maria, só em termos disso, eu tenho uma aluna que fez curso comigo, que ela é arquiteta e ela está desenvolvendo arquitetura sistêmica. Está trabalhando exatamente com isso que você está falando. Impressionante, você já está fazendo isso. Mas segue. Em Portugal temos uma especialista, temos vários especialistas, mas uma em especial muito grande sobre o Feng Shui intuitivo, que é uma maravilha. Eu própria muitas vezes faço. E para ter noção, se essa sua aluna, que é arquiteta, aparecesse, ela iria desenhar a casa com a mão que não é a mão com que ela desenha, porque este tipo de pessoas desenha muito bem. E nós não podemos... direito, vai de outro. Exatamente. Exatamente. Estamos a falar, no fundo, de troca e por isso a consciência sistémica é tão relevante, porque não fica só confinada à parte das constelações, vai buscar todo o resto de disciplinas que andam à volta. Estamos a falar de neurociência, estamos a falar de quântica, estamos a falar de epigenética, estamos a falar de Feng Shui, estamos a falar, no fundo, de todo um conjunto de disciplinas que estão a serviço para um entendimento acima daquilo que é a nossa pequena visão egóica e sofredora e vítima, onde nós ficamos presos e onde nós nos fechamos. Portanto, para a semana, para toda a gente que nos ouve, Fernando, já temos a nossa live marcada, já estava, aliás, antes desta, não é? Já tínhamos feito essa combinação, para falar de epigenética, que é o tema que o Fernando vai apresentar no Congresso em Portugal, 13, 14 e 15 de março de 2021. Pronto. Em Estoril. No Estoril. Estoril. No Estoril, em Portugal. Mas também vai ser congresso online, portanto vamos ter as duas vertentes. A vertente física e a vertente online. Nós estamos aprendendo a trabalhar muito online, né? Hoje em dia, se não souber trabalhar agora.
É. Eu com o Instagram comecei agora, confesso que tenho um mês de Instagram. É? Resisti. E agora ganhei o gosto e já estou a dizer que faço uma live por semana. Tá vendo? Olha lá, ó, viciou. Mas pronto, eu acho que estamos num mundo absolutamente extraordinário, as oportunidades são incríveis. Todos nós temos muito para fazer nos próximos tempos, muito para fazer. E esta desidentificação, aprendermos a agir em vez de reagir, aprendermos a conseguir observar as nossas emoções, as nossas sensações e aprender a integrarmos, a juntarmos o que foi separado, a voltarmos a juntar o que foi separado, para deixar de pôr no outro o espelho de tudo o que se mexe e todos os problemas da nossa vida, que na verdade não são do outro, são nossos, é da minha escolha e da minha liberdade de interpretação. E pronto, e portanto, no fundo, eu acho que... É interessante você estar falando isso, falando de neurociência, por exemplo. Nós temos os neurônios espelhos, isso aí é a base da compaixão. Aí quando nós ficamos assim, eu consigo sentir a dor que você sente, então é algo assim, nós estamos sempre conectados. A natureza nos fez assim, com essa capacidade de se conectar, tanto a dor, a alegria do outro, essa comunicação, nós perdemos no meio do caminho, deixamos tudo isso. E eu queria colocar um exemplo que você falou lá no início, lá dos xamãs, né? E tem uma história xamânica que eu adoro isso, que é uma essência de trabalho xamânico, que é assim, tem um trabalho xamânico que chama A Caverna das Almas Perdidas. Então, eu estava falando do mito da caverna, lembrei da Caverna das Almas Perdidas, que é assim, o indivíduo adoece, e aí o xamã vai lá e, num estado alterado de consciência, tanto o doente como o xamã, eles vão para essa Caverna das Almas Perdidas. E essa Caverna das Almas Perdidas, no fundo, é o roteiro de vida desse indivíduo, dessa pessoa. E o que acontece? Por que ela adoece? Ela está adoecendo porque está faltando muitos pedaços da alma dessa pessoa. E aí, o xamã vai junto com ele pela história de vida para ver onde ocorreram os traumas, e cada trauma que não foi resolvido é um pedaço da alma que ficou lá. E aí nós vamos andando na vida e perdendo um monte de pedaços de alma. Aí começamos a adoecer, porque estamos sentindo falta de pedaços da alma. E aí, nesse trabalho xamânico, você vai lá atrás e começa a resgatar, vendo os traumas, solucionando, e aí resgata um pedaço da alma. Isso aqui, para mim, é a essência do trabalho sistêmico que a gente faz o tempo todo, né? Voltar lá para trás, ver o que está acontecendo, solucionar, e a pessoa resgata a alma. E eu vejo isso na humanidade como um todo. Quando você fala, nós tivemos que voltar para trás. Sim, parece que nós perdemos o rumo da vida. A vida estava indo assim, de repente nós pegamos um caminho estranho e acreditávamos que isso era a vida. Isso já faz há várias gerações nós estamos fazendo isso. E do mesmo jeito que o indivíduo adoece, a humanidade adoeceu. Está na hora de resgatar vários pedaços da alma, resgatar o ser humano, porque aquilo, o que é o eterno, né? A gente dá muito valor à matéria, mas não dá valor àquilo que é a essência. Eu estava vendo outro dia um negócio de filosofia que falava uma dinâmica muito interessante, que falava assim, o que realmente fica não é a matéria. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, eu posso ter isso aqui na minha mão, falar, isso aqui é matéria. Tá, isso aqui é uma matéria, serve para um monte de coisas. Ok, serve para um monte de coisas. Daqui a 10 anos não existe mais. Isso aqui nem existe. Há 10 anos atrás também não existia. Então eu falo, o que ficou disso aqui? Nada. Não ficou nada. Se nós olharmos para trás, quem ficou realmente na história de vida? Ficaram aquelas pessoas que fizeram a diferença. Ficaram aquelas pessoas que olharam e viram que era interessante fazer mudanças. Exatamente. A matéria deles morreu, só que eles estão vivos até hoje. Então, eu estava falando de Hipócrates, de Platão, de qualquer outro ser que veio e fez essa mudança. E essa mudança foi para quê? Para fazer um nível de evolução na vida. E que todo mundo aqui possa fazer parte dessa grande mudança. Eu acho que nós estamos num momento mágico da vida que é interessante. Por um lado, eu me sinto um privilegiado de poder fazer parte dessa grande mudança, que é uma mudança de ciclo impressionante de vida. Nós estamos fazendo parte de algo histórico. E com certeza, a hora que todo mundo aqui morreu, esse fato, essa dinâmica vai ficar na história. E aí a questão é, como cada um de nós podemos fazer parte da história quando as nossas almas, as nossas forças se unem para um bem maior.
não é só ficar assistindo, ficar reclamando, é usar a energia para uma transição, fazer um ponto de mutação. É hora de fazer essa alquimia, né? Esse ponto de mutação, onde a mesma energia que afunda, vou por uma racionalização, uma dramatização que não serve para nada, e de repente pegar essa energia e fazer uma dinâmica diferente, fazer essa religação que você comentou. Se religar ao divino, e divino é a natureza. Interessante que diabo vem de dia, dia é divisão. E nós vivemos um mundo extremamente divididos. Eu estou certo, você está errado, eu tenho mais direito do que você, se eu sou branco, eu sou melhor que o negro, se eu sou homem, eu sou melhor que mulher, e Temos uma vice-versa. competitividade, que é uma coisa que faz sentido na era de Aquário, não é? Exato, isso não é uma doença, isso é uma loucura. Esse monte de preconceitos idiotas que tem por aí, esse jogo de poder, essas brigas que tem entre torcidas organizadas, isso não é futebol, isso não é vida, gente. Esse caminho. Perdemos. E aí, sinceramente, quando vem essa Covid, com tudo isso, cada um tem que entrar em contato com a sua essência, cada um tem que entrar em contato com a sua relação com a vida, que valor você dá para, não é só a sua vida, a relação que você tem com a vida e com as outras pessoas que estão aqui. Eu estou fazendo algo aqui que todo mundo fez no mundo inteiro, que é assim, vamos fazer isolamento. Todo mundo está fazendo, é impressionante, o mundo inteiro mudou. Acho que eu nunca vi uma dinâmica dessa no mundo inteiro. Estou tentando lembrar, acho que eu nunca vi, acho que nunca teve. Não, nunca houve. E não vai ser a primeira vez que o próximo vírus que aparecer, e vai aparecer, pode ter certeza que vai, já apareceram vários, o próximo que aparecer, que tenha uma característica semelhante com essa, adivinha, vai começar todo mundo com mais, essa dinâmica vai aparecer mais precocemente. Então, quem não souber ter uma boa relação consigo mesmo, não puder se amar, é interessante, né? As pessoas precisam se amar, né? Quem fica dependente do amor do outro está sofrendo demais. Aí fica assim, eu estou longe da minha neta também, a neta, né? Minha neta tem 2 netos agora, tem um que está aqui em Ribeirão Preto, tem a outra que está longe, lá em Cotia, né? 300 quilômetros aqui. Uma saudade absurda, mas é aquela história. Eu sei que a amo e eu sei que ela me ama. Com a idade que ela tem lá, 2 anos e 3 meses. É claro que a presença física, o toque, é essencial, mas a coisa importante é como. Eu sei que a minha filha me ama, eu sei que os meus pais me amam, eles sabem que eu amo dentro daquilo que pode. Como essa conexão de amor ultrapassa o espaço. E essa capacidade do amor, quando a gente começa a ver isso aqui, ultrapassa tempo, ultrapassa espaço, que o amor nos eterniza. Então, infelizmente, as pessoas estão tendo mortes estranhas, não estão podendo ter esses rituais, mas é aquele ritual aqui dentro. Veja, quando eu consigo ter isso dentro de mim, isso é muito mais importante do que a matéria aqui. Claro. Essa conexão. Então, essa conexão amorosa, para mim, é o grande ganho que nós estamos tendo em cima da Covid. Então, tem uma tragédia? Tem, mas está fazendo uma mudança que vai mudar, e muito, as próximas gerações, se nós soubermos aproveitar. Se não, vem outra pancada na natureza em cima da gente. Com certeza. Isso é indiscutível. Isso é indiscutível. No fundo, é nos pacificarmos com o nosso mundo interno. E o Fernando falou aí 2 ou 3 coisas que eu gostava mesmo de voltar a falar, que é essa pacificação com o meu mundo interno. Muitas vezes manifesta-se em doenças, mas muitas vezes não chega a ser a doença, mas porque tem um nível psicológico e um nível emocional que não chega ao corpo físico. E eu vou perdendo estas partes da alma, e as partes da alma eu posso perder o meu poder pessoal, eu posso perder a minha liberdade, eu posso perder o meu amor próprio, eu posso perder... E depois de tanto viver essa perda, ela depois materializa-se no corpo físico sobre a forma. É como se ela tivesse uma mensagem espiritual, uma mensagem mental, uma mensagem emocional e uma mensagem física. E o físico é o último a levar na cadeia quando os outros todos falharam. Exato. E a mensagem espiritual, o meu instrumento de trabalho é, nas consultas individuais e em grupo, o tambor. Aliás, no Congresso do Brasil, não é? Eu vou falar de bonecos com o tambor. Exatamente porque no caso dos bonecos, quando trabalho com os bonecos, eu não mexo nos bonecos. Quem mexe nos bonecos é a vibração do tambor, que faz mexer os bonecos. Igual a quando pomos pessoas no tapete e as pessoas têm vontade própria e se mexem. Pronto. Portanto, esta dimensão do xamanismo é absolutamente extraordinária, porque, de facto, o Hellinger viveu e teve em tribos
e teve esta experiência xamânica antes de iniciar as constelações. Ele passou por esse processo. Eu acho que as constelações é um xamanismo moderno. Eu também. Trabalha com círculo, não é? E, portanto, tudo, olhamos para as partes das almas, porque cada representante representa uma parte de mim, eu posso ter 5 representantes a representar 5 partes de mim, e não necessariamente ter que pôr a mãe e o pai. Porque a mãe e o pai é uma interpretação da minha consciência, é uma projeção e uma interpretação do meu mundo interno. Porque o pai e a mãe são os mesmos para 5 filhos, e os 5 filhos não dizem as mesmas coisas dos mesmos pais. Portanto, há uma diferença que é a carga emocional que aquela frase que a minha mãe me dá tem sobre mim e sobre as minhas vidas passadas, com aquilo que eu trago para aprender nesta vida. E, portanto, estes processos todos são muito, ao mesmo tempo, de uma simplicidade enorme, mas é preciso perceber as leis da natureza. Se não as percebemos, nós não chegamos lá. E este confinamento, se eu estou em casa e se eu não posso sair, porque ponho em risco a minha vida e a vida de muita gente. De outras. De muita gente. E aqui entramos na era de Aquário, de muitas outras pessoas. Já não estamos no tema egóico de eu e as minhas necessidades. Atenção, que eu posso provocar mortes. Eu posso provocar mortes. Então eu vou pôr uma máscara. Eu posso ser um agente do amor, mas também posso ser um agente da destruição, do desamor. Exatamente. E a consciência disso é fundamental para todos nós hoje. Esta é uma constelação mundial. É uma abertura da consciência do coletivo. Já abriu. Nessa parte já está. E, portanto, toda a gente que nos ouve, por favor, façam esse trabalho de pacificação convosco, de olhar para dentro e de verem as projeções que desse olhar e daquilo que não está pacificado em vocês, vocês projetam para fora. Porque essa projeção é o vosso mundo interno. Enquanto há guerra, todos nós não estamos pacificados, porque nós fazemos parte desta mente coletiva. Então, é este individual que neste momento, mais do que nunca, é necessário para beneficiar o coletivo. Tudo o que cada um de nós fizer consigo vai beneficiar o coletivo. Assim como todos nós estamos a ouvir isto e já assistimos a uma constelação, vemos o impacto de um movimento subtil no sistema inteiro. Cada um de nós que estamos a ouvir neste momento temos essa função sistémica mundial de poder mudar comportamentos e massas. Portanto, por favor, ganhem consciência. Mas eu não faço lives. Mas eu não falo a público. Não interessa. Não interessa. É na minha dimensão, é na minha família, é no meu mundo interior. E aqui fazemos todos a diferença. Portanto, um convite muito profundo a todas as pessoas que nos estão a ouvir para aproveitarem este momento, para olharem para elas próprias, para se pacificarem, para ganharem esta noção de responsabilidade social, esta noção de coletivo, esta noção de mudança de sociedade, porque todos nós participamos nessa mudança. E isto é a era de Aquário. Era só isto que eu queria dizer. Eu acho que... Maria, foi um prazer ter você aqui. Eu, em nome de todos os meus convidados, e tem os seus aqui que apareceram, tem muitas pessoas aqui. Nossa, tem muita coisa. Estou olhando aqui os comentários, tem muita gente aqui agradecendo, comentando, fazendo umas coisas interessantes. E uma gratidão profunda por você. Espero e tenho certeza absoluta que tudo que você falou ajudou demais a ampliar a consciência de todos que estão aqui. E é um prazer enorme fazer essa conexão, dessa ponte. Porque você vê, graças à Covid também, nós agora não dá para ir para lá, nem você vir para cá, que era para você vir para cá agora em agosto, mas não vai dar fisicamente, mas é aquela história. O físico não vai, mas a essência vai chegar. E o amor também vai chegar. E o amor também vai chegar. Sim, o Murilo também está aqui. Então, graças ao Murilo e todas as pessoas que também estão ajudando isso, é uma grande equipe, que todo mundo que esteja ouvindo também coloque a energia em ampliar a consciência e começar a saber para onde deve seguir. E quando a gente tem um local que fala, eu sei para onde é, e começa a caminhar, tem um ditado oriental que fala, se a jornada é longa, não demore para dar o primeiro passo. E tem uma outra pessoa que colocou uma coisa aqui interessante que eu estava vendo, fala assim, quem se prepara, eu lembro de um outro ditado oriental que fala assim, quem se prepara para as adversidades, frequentemente não as encontra. Mas quem não está preparado vai ter sérios problemas.
Então, vamos começar a ter uma consciência maior, enraizar aqui no chão e ganhar asas para voar. Raiz e asas, é algo oriental que se fala muito, mas é raízes. É poder saber, sou um ser humano, eu tenho meus antepassados, eu tenho a terra, a vida, eu faço parte desse grande sistema, colocar a minha função em ordem, não ser o dono do mundo, não é nada disso, mas fazer parte desse grande movimento de vida, com humildade, com o poder de fazer a mudança. Primeira mudança, dentro de nós mesmos. Segunda mudança, com as pessoas que nós amamos e que estão perto. Terceira mudança, para todo mundo, para as pessoas que eu nem sei que existem, mas elas fazem parte da minha vida. São as pessoas invisíveis, não conheço, mas elas existem, fazem parte da minha grande família, que é a vida. E eu espero, sinceramente, que todos vocês aproveitem o máximo tudo isso e comecem a acompanhar a Maria. Vocês viram, né? A Maria tem um peso enorme, um conhecimento absurdo. É um prazer enorme fazer essa parceria com você. Maria, um grande abraço. Você quer falar mais alguma coisa para fechar ou podemos fechar aqui? Quero agradecer o convite, a oportunidade, esta troca, este momento agradável que passámos. Agradecer a todas as pessoas que ouviram e que estão presentes, a vossa energia, a vossa presença, o vosso amor. E nunca se esqueçam que os pássaros voam no céu porque voam sozinhos. Podemos voar acompanhados, mas nunca apoiados em ninguém. Sim. Ganhem asas e confiança em vocês e empoderem-se, porque é disto que todos precisamos daqui para a frente, da força de todos. Portanto, muito obrigada. Eu que agradeço. E quando você falou isso, eu lembrei de algo do Rumi, lá, filósofo antigo, um sábio antigo lá da Pérsia, que ele falava assim: admiramos os pássaros voando. Como é que eles fazem isso? Eles caem. E caindo, eles ganham asas. Exatamente. Nós estamos nessa queda. Mas nessa queda, nós vamos ganhar asas para traçar lindos voos. A natureza é muito sábia. Vamos aproveitar a sabedoria da natureza. Maria, e eles são os mestres, porque eles voam porque levam as correntes ascendentes do ar quente, para voarem sem esforço. Sim. Nós não temos que nos esforçar para nada, não para viver. Precisa. Pronto, vamos terminar. Eles sabem, e a gente fica brigando com algo ao invés de usar a favor, né? Exatamente. Maria, um grande beijo para você. Um grande abraço, para a sua família, para o seu marido, que eu admiro muito, foi um grande parceiro, ajudou muito lá no congresso, lá a gente. Um grande beijo para você. A semana que vem, então, nos vemos lá. E vocês que estão aqui, vocês estão convidados para participar da próxima live conosco aqui. Só que aí o tema vai ser um pouco diferente, mas no fundo é tudo a mesma coisa, né? São formas diferentes de falar a mesma coisa. Vamos falar mais de epigenética? Vamos. Mas vocês vão ver como a epigenética tem tudo a ver com todas essas coisas que nós estamos falando aqui. Ok? Maria, pronto. Beijão para você. Obrigada. E obrigado a todos vocês que assistiram aqui, participaram. Foi um prazer fazer isso aqui, ter vocês aqui do lado, e tenho certeza que vocês vão aproveitar e muito todo esse conhecimento. Pessoal, essa live ficará gravada, vai ficar gravada, Murilo? Estou perguntando para a parte técnica. Aqui o Murilo, vou mostrar o Murilo já está devidamente aqui, ó, vai ficar a uma certa distância, 2 metros aqui, ó, mas com máscara ou sem máscara, ele vai estar aqui. Então, graças a ele, gratidão ao Murilo também, se não fosse ele, também não sairia essa live, né? E gratidão a todos vocês aqui. Pessoal, a live vai ficar gravada, vai ficar no YouTube? Vai ficar no YouTube. Então, até a semana que vem, Maria. E para vocês também, até a semana que vem. Quarta-feira eu vou fazer uma live, tá? Eu vou começar uma série, os métodos infalíveis para você estragar a sua vida. Eu vou ensinar você como é que você estraga a sua vida, tá? Porque tem gente que não sabe. Então, essa primeira dessa série vai ser como você estraga a sua própria vida, internamente. Eu vou ensinar como é que você faz isso, tá? Para quem não sabe, eu ensino. Eu vou ensinar até coisas erradas aqui. Tá bom, Maria? Um beijo para você, tchau para todo mundo. Um grande abraço. Até a semana que vem.